Além da gente trazer aqui as notícias do dia, acompanhando os principais destaques dessa sexta-feira, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, a gente também vai trazer análise desses movimentos, hoje com o Leandro Siqueira, que é CEO, que é cofundador, na verdade, da Edu Finance, além de um papo bacana que a gente vai bater aqui com Alan Goldman, que é CEO da Planner. Mas aí antes, eu não estou conseguindo, gente, me concentrar. Com o Cabral aqui do lado ainda, assim, eu estou na visão periférica aqui, quietinho. Só ele fala que ele está quietinho. Gente, eu não sei não, hein? Se não dá para não dá para aguentar esse professor Cabral. Mas, gente, é só você se mexer aqui, Cabral, que já era. Já dá o gatilho aqui, inclusive. Vamos dar uma olhadinha nesse mercado? Vamos lá dar uma olhada nesse Ibovespa, que até começou o dia querendo ensaiar uma alta, Rafa, mas não deu certo. Eu vou trazer aqui para o nosso telãozinho, olha lá, o nosso Profit por ordem analógica aqui, para a gente acompanhar aqui o mercado, a gente que tem o Ibovespa caindo, gente, desde amanhã e continuou expandindo quedas. Vocês viram que eu estou ficando cada vez melhor, né, dessa coordenação motora, está com o negócio aqui mexendo ao contrário. Uma coisa a gente tem que ficar boa nessa história. 0,94% aí de queda para o Ibovespa, que está aos 106.578 pontos. A gente já foi aos 105 mil, tá, gente? Hoje, 105.842. Mas aí a gente recuperou um pouquinho, 106.500 agora. É a Natura que está liderando quedas agora, caindo 16%. Magazine Luiza cai mais de 15%, quase 6%, para o desespero do nosso querido Léo Alcântara, que já está atrás assim, meu Deus, Magazine Luiza não para de cair. BID4 também está caindo hoje, 6,9%. E aí, deixa eu me ver mais, CVC, 8% de queda também. E aí a gente tem aqui nas altas Lame 4 e Amer 3, que estão subindo bastante desde o início da manhã e vem liderando essas altas até agora. Mudando aqui para o volume de negociação, só para poder a gente entender o que está aqui pegando nesse Bovespa hoje. Varejo, hein, gente? Com Natura e Magazine Luiza lá no maior volume negativo de negociação. Tem alguns bancões aqui também. A Vale é que está dando uma segurada aí dessa queda não ser um pouco maior. Inclusive junto com o Petri 4, porque se não, Rafa, o negócio já tinha descido ladeira abaixo aqui. Bom, sexta-feira, véspera de feriado, né, Rafa? Aí a galera começa a desmontar aí as posições para poder não sofrer nenhuma surpresa, né? Exatamente, Débora. Inclusive, uma notícia agora, em primeira mão, agora falando sério, a ministra do STF, né, Rosa Weber, enviou à Procuradoria-Geral da República, né, a PGR, o pedido de investigação contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e o André Esteves, sócio sênior, né, do BTG Pactual. Aí solicitou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre um pedido de investigação contra os dois. De acordo com o despacho da Rosa Weber, cabe ao PGR opinar sobre a presença ou não de indícios de crimes cuja investigação seja de competência do STF. No despacho, a ministra disse, abre aspas, antes de qualquer providência, determina a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti, que é aqueles latim, né, de juridiquês, enfim, em feitos de competência desta Suprema Corte para manifestação do prazo regimental, fecha aspas. O pedido de investigação de Campos Neto e André Esteves foi levado ao Supremo pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, que cita um áudio vazado no qual o banqueiro alega que o presidente do BC o teria consultado sobre o rumo da política monetária brasileira. Para a ABI, né, a Associação Brasileira de Imprensa, Campos Neto não poderia, abre aspas, pedir aconselhamentos oficiosos daqueles cujas atividades são frontalmente afetadas por suas decisões, fecha aspas. O suposto telefonema, então, de Campos Neto para André Esteves teria ocorrido quando o Comitê de Política Monetária, o Copom, procedia em rápida queda da Selic no ano passado, quando a taxa básica de juros chegou ao piso histórico de 2%. Então, aí, notícia de última hora muito importante, né, Débora? É isso aí. Vamos ver no que vai dar toda essa história, a investigação para em andamento. O que isso vai levar, né, Rafa? Bom, vamos dar um oi para ele, que eu sei que já está aí pronto para poder a gente dar boa tarde, senhor Gabriel. Olha aí, ele. Olha só, Débora, boa tarde para você, boa tarde para o Rafa e para todo mundo que está nos assistindo aqui. Esse programa é uma loucura mesmo. O professor Alexandre Cabral fica rodando aqui, ó. Não, estavam aqui dizendo, né, professor Alexandre Cabral, quando está aí no estúdio aqui, nem um outro programa da concorrência que no final das contas fica com a poluição sonora no ambiente. É exatamente isso, ele saiu aquele silêncio agora. Um silêncio calmaria, pacificador, na verdade, uma calmaria.
aquela calmaria depois da tempestade, porque o professor Alexandre Cabral aqui é um verdadeiro furacão, na verdade. Exatamente. Totalmente. Ô, Rafa, você estava falando sobre notícias de última hora, eu estava dando uma olhadinha aqui sobre uma última notícia também que saiu. Antes de entrar no estúdio eu vi isso. Você está achando que a conta de energia já está cara? A conta de energia está cara? Tá tudo caro, né, Débora? A inflação está disparada aí, né? Então... Pois é, vai piorar. Então... A ANEEL diz que a conta de luz vai subir 21% em 2022 por causa do rombo causado por essa crise elétrica. É um documento interno aí da ANEEL que, no final das contas, o Estadão teve acesso. E o órgão regulador diz que nesse documento faz uma projeção sobre o impacto financeiro que a atual crise hídrica pode, né, levar a ter aí sobre a conta de luz. E devido a essas medidas que não foram, devido às medidas que já foram adotadas para poder garantir o abastecimento de energia, a gente deve ver o impacto disso mais lá na frente, com essa alta aí de até 21% em 2022, para poder compensar tudo isso, né? Está se pagando muito mais caro agora por causa das hidrelétricas que estão sendo muito mais ativadas e no final das contas... Quem sofre é a gente, né, Débora? Isso aí. Vamos ter que pagar mais caro, é isso aí. Olha, minha carteira vai ter que subir muito, né, para aguentar essa subida aí nas contas, tá complicado. Só desce, Rafa, é tudo vermelho. Aquilo, né? Até a luz do fim do túnel é cara, não tem jeito. Até a luz, ou pode ser que não tenha luz literalmente, né, com a crise hídrica. Enfim, gente, bem-vindos ao Brasil, muito bom, seja bem-vindo, você que chegou hoje aqui, você que está agora desembarcando ali em Guarulhos, você fora, vai vir morar aqui com a esperança de um país lindo, feliz, alegre. Seja bem-vindo. Enfim, já dá uma olhada. Vamos começar o nosso giro de notícias, então, Rafa? Né, notícias. A gente já começou a trazer aqui as últimas notícias, mas vamos falar de Tecnisa agora, que apresentou aí um prejuízo líquido de 46 milhões no terceiro trimestre de 2021. As vendas reduziram 10%. E aí o Rafa que vai contar mais pra gente desse resultado aí da companhia. Fala, Rafa. Exatamente, Débora. A Tecnisa teve um prejuízo líquido de 45 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano. Apesar do dado representar uma redução de 17% sobre o prejuízo do segundo trimestre, né, que tinha sido de 54 milhões, ele mostra uma alta de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a empresa, o número é explicado por perdas com rescisão e negociação de contratos com clientes, além de despesas pós-obras em projetos entregues. A companhia disse em comunicado nesta terça-feira, abre aspas, em relação ao trimestre anterior, a variação foi reflexo da apropriação de resultados provenientes da baixa da cláusula de 3 empreendimentos ocorrida no trimestre anterior, o que afetou a comparabilidade, fecha aspas. Além disso, as vendas líquidas no terceiro trimestre de 2021 tiveram uma redução de 10% ante o mesmo período do ano passado, trazendo um total de 79 milhões de reais. Em relação à receita líquida, ela totalizou 25 milhões de reais no terceiro trimestre, o que é uma queda de 57% em relação ao terceiro trimestre de 2020 e uma redução de 61% em relação ao segundo trimestre de 2021. A empresa diz que o dado é explicado pelos eventos do segundo trimestre que afetaram a comparabilidade. Também afetaram a venda de 3 terrenos não estratégicos e a apropriação de resultados de 3 projetos que tiveram baixas as cláusulas suspensivas e maior representatividade de venda de estoque de unidades recém-lançadas. Sobre o EBITDA, ele totalizou um prejuízo de 22 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 86% negativo, frente a um prejuízo de 27 milhões de reais e margem de 46% negativo em 2020. Essa matéria inteira, completa com todo o resultado, tá lá no portal. E quem escreveu, sabe quem foi, Débora? Quem? Foi a grande Nath Fala, que faz aniversário hoje, então parabéns aí pra grande Nath. Parabéns, Nath. Aí, show então de vamos bola. lá, gente, né? Mais resultado da aniversário da Nath, vamos lá, ler a matéria da Nath lá no nosso portal, né? Vamos contribuir. Vamos prestigiar a Nath, né, hoje, nesse dia. E fique por lá também, aproveita para dar uma atualizada aí. Assista a nossa programação, vê o que está acontecendo no portal aí, você tem tudo em primeira mão aqui na BMC News, não tem jeito. Vamos lá continuar por aqui, porque as ações do Grupo Soma dispararam, viu, gente? Depois desse resultado trimestral. Gabriel, conta mais pra gente, atualiza o que vem de bom aí pelo Grupo Soma. Perfeito. As ações do Grupo Soma, Débora, dispararam na Bolsa Paulista nesta sexta-feira, após a companhia do setor de vestuário reportar um lucro de 174 milhões de reais no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo apurado um ano antes, com a receita bruta disparando 160%. O resultado operacional, medido pelo EBITDA ajustado consolidado, atingiu 142 milhões de reais, de 18,3 milhões de reais um ano antes,
com a margem nessa métrica aí avançando 6,4% para 19,9%. A receita bruta atingiu 846 milhões e 200 mil reais, Débora. Maravilha. Eu trouxe até aqui, inclusive, o nosso mapa de calor, só com o setor aqui de varejo, para vocês darem uma olhada. Olha lá, Grupo Soma subindo 0,85 agora, tá, gente? Isso pelo volume de negociação. Deixa eu mudar aqui para variação, para a gente entender como que tá... Opa, variação semanal não, diária. Isso, Magazine Luiza, tá caindo, olha lá, 16%. Viu, Léo? Amer 3, Lame 4 sobe e Grupo Soma tá subindo 0,91% agora. Vamos às notícias internacionais, gente, porque a ONU está se aproximando de um acordo, um longo acordo, na verdade, sobre tributar os mercados globais de carbono para poder financiar a adaptação climática em países pobres. E isso está chegando bem nesse momento em que termina aí hoje o COP26, né? Vamos lá contar pra gente a nossa correspondente Giovanna Locatelli, que tem mais detalhes sobre isso. Fala, Giovanna. As disputas sobre os mercados de carbono ainda têm sido um obstáculo nas negociações entre os países para cortar a emissão de gases de efeito estufa e conter o aquecimento global. Agora, cerca de 200 países na cúpula das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia, precisam tomar uma decisão sobre as regras destinadas para colocar o Acordo de Paris de 2015 em prática. E o prazo termina hoje, último dia do COP26. Países pobres dizem que um imposto sobre os mercados de carbono forneceria o apoio tão necessário para suas estruturas, enquanto os países ricos, incluindo membros da União Europeia, não concordam com o imposto, argumentando que deve gerar custos aos países. Os países em desenvolvimento e as nações vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas têm pressionado pelo imposto para ajudá-los a enfrentar problemas graves e frequentes como enchentes, secas e o aumento do nível do mar, que são cada vez mais destrutivos. Eles dizem que desviar dinheiro de um mercado de carbono, que alguns especialistas inclusive avaliam que pode chegar a 170 bilhões de dólares por ano, seria muito providencial. Os países, as nações ricas já falharam com o compromisso de repassar este valor, esses fundos aí neste ano, porém se comprometeram a cumprir esta promessa do repasse deste imposto até 2023. E claro, a gente acompanha os reflexos disso no desenvolvimento dos países emergentes. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Obrigada, Giovanna. Bom, gente, o Elon Musk vendeu mais ações da Tesla no valor de 687 milhões de dólares. Uma pequena bagatela, né, senhor Rafa? Exatamente, né, Débora? O presidente executivo da Tesla, né, o Elon Musk, revelou uma venda adicional de ações da fabricante de carros elétricos no valor de cerca de 687 milhões de dólares, que para ele deve ser um troco do shopping, né? Conforme aí mostraram documentos regulatórios nesta sexta-feira, após ele se desfazer de cerca de 5 bilhões de dólares em papéis no início da semana. Musk vendeu 587.638 e também 52.099 ações detidas por seu fundo em 11 de novembro, através de várias transações, de acordo com 2 documentos separados. Musk, que é a pessoa mais rica do mundo e também a pessoa mais rica da história, viu, Débora, se corrigido pela inflação aí, e principal acionista da Tesla, escreveu no Twitter na semana passada que venderia 10% de suas ações se os usuários da plataforma de mídia social aprovassem a mudança. Na primeira rodada de venda, os registros mostraram que o fundo de Musk vendeu quase 3,6 milhões de ações da Tesla, no valor de cerca de 4 bilhões de dólares, enquanto ele também vendeu outras 934 mil ações por 1,1 bilhão de dólares para cobrir obrigações fiscais, após exercer opções para adquirir quase 2,2 milhões de papéis, de ações. Antes da venda, Musk possuía uma participação de cerca de 23% na Tesla, incluindo opções de ações. Musk havia dito anteriormente que teria de exercer um grande número de opções de ações nos próximos 3 meses, o que geraria uma grande cobrança de impostos. Vender alguns de seus papéis poderia liberar recursos para pagar estes impostos. Então, Débora. Maravilha, né? Tá aí. Esse é o tal do perrengue chique, Rafa? Esse é o tal... dor de cabeça. A dor de cabeça, aí tem que pagar Tem que pagar muitos impostos nesse final de ano. Deixa eu vender aqui algumas ações bilionárias da minha empresa. Pois é. Dificuldade, né? Ele deve estar assim, você perguntou quem é que estava tendo dor de cabeça com conta de luz, esse cara tá, viu? Elon Musk,
Assim, Imagina. O Jeff ele deve Bezos, a gente pagar. falou sobre o Jeff Bezos esses dias também. Deve tá tá. reclamando demais da conta de Deve luz tá. aí da casa Tá dele. preocupado com a Parou crise de hídrica. comprar até shampoo por causa disso. É verdade. Ficou, Ia fazer uma, cortar gasto. ia fazer uma viagem aí pro sul do país, mas não vai mais porque a gasolina Desistiu. tá muito cara. A gasolina tá muito cara. Ele queria, enfim, ele queria dar um rolê só em Marte, mas não deu muito certo, pelo menos fazer por o quê? agora. Alô, voltar aqui pro Petrobras, vai Brasil? diminuir esse valor aí pro Jeff Bezos, poxa vida, por favor. Voltando aqui para o Brasil, gente, as atividades turísticas tiveram o 5º mês seguido de alta. Pelo menos foi o que mostrou o indicador de atividade turística do IBGE, não é isso, Gabriel? Isso Você aí, está Débora. aproveitando aí para poder colaborar com esse índice aí? Tá difícil aqui viajar. O negócio tá complicado. Se eu já tô colocando de 20 em 20 reais a gasolina no meu carro, agora imagina essas grandes viagens. Eu não tô Para de chorar, contribuindo muito Gabriel, para esse para de índice, não. chorar, vai. O indicador de atividades turísticas do IBGE, Débora, com ajuste sazonal, mostrou um avanço de 0,8% no turismo durante aí o mês de setembro. Só nos últimos 5 meses o índice de atividade já vem acumulando uma alta de cerca de 50%. Só que as perdas causadas pela pandemia no setor ainda estão muito altas e o patamar está 20,4% abaixo do de fevereiro de 2020. Só lembrando que o indicador de atividades turísticas é calculado a partir de atividades da PMS ligadas ao setor de turismo, como por exemplo hotéis, transportes aéreo e rodoviário, agências de viagens e restaurantes. De agosto para setembro, 7 dos 12 locais pesquisados pelo IBGE mostraram taxas positivas, com destaques para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Débora. Isso aí. Gente, o presidente da China, o Xi Jinping, pediu investimento em cooperação econômica e técnica em discurso da APEC hoje. Quem conta mais essa história pra gente é o Rafael. Aliás, já está chegando um encontro aí da China junto com os Estados Unidos, né, Rafa? Esse rolê, né? Imagina esse rolê Biden e Xi Jinping. Qual drink será que eles iam pedir aí num bar? Enfim, mas é vídeo chamada, né? Então não vai ter. Bom, o presidente da China, Xi Jinping, disse nessa sexta-feira aos líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, né? A APEC, na sigla em inglês, que a cooperação econômica e tecnológica é importante para o bloco e deveria receber mais investimentos, de acordo com o que informou a mídia estatal chinesa. Falando por vídeo na cúpula de líderes da APEC, da qual o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também participa, Xi disse que a China expandirá inabalavelmente sua abertura para o mundo exterior e compartilhará suas oportunidades de desenvolvimento com o mundo e países da região da Ásia-Pacífico, de acordo com o que afirmou a emissora estatal CCTV. A cúpula dos países da APEC ocorre em meio ao forte comércio regional e a tensões geopolíticas, principalmente entre China e Estados Unidos. O encontro vem ainda antes de uma esperada cúpula online entre Biden e Xi, prevista para segunda-feira, conforme as superpotências procuram evitar que as tensões crescentes entre as duas maiores economias do mundo se tornem um conflito, né? A China deu o tom para a reunião de 21 membros da APEC nessa semana, com Xi alertando em uma gravação de vídeo na quinta-feira que a região não deve retornar às tensões da era da Guerra Fria. O comentário foi visto como uma referência aos esforços dos Estados Unidos e aliados regionais para atenuar o que eles consideram a crescente influência econômica e militar coercitiva da China. A gente lembra, né, Débora, não faz nem muito tempo, né, quando o Trump estava no poder, né, então tinha aquela questão da guerra comercial ali, aquele medo de tudo que era lado, a gente tinha, né, questão de corta incentivo de daqui, dá incentivo de lá. Nossa, aí o mercado fica uma loucura. Vamos ver, né, se isso, do que vai sair dessa reunião, né? Espero que não tenha outra guerra comercial pela frente. Viu? Não é possível que a gente consiga passar um ano sem estresse, cara. Até falhou a voz. Não é possível, entendeu? Vamos ver. Poxa vida, cara. Como se trabalhar esses chineses. Vamos lá, o Auxílio Brasil, gente, de R$400 pode ser dividido ou pago somente em janeiro de 2022. Isso porque, no final das contas, o Senado ainda vai definir, ainda precisa de ter um apoio aí do Senado para poder definir se vai realmente sair realmente esse auxílio ou não. Atualize aí pra gente, por favor, Gabriel. Perfeito, Débora. Essas são algumas das alternativas que o governo tem trabalhado para pagar o auxílio médio aí de R$400 mensais aos beneficiários do Auxílio Brasil. Caso apreciada a PEC aí dos precatórios, que abre espaço fiscal no governo, não seja votada pelo Senado até o começo de dezembro. O pagamento pode ser dividido, atrasado para janeiro com valores retroativos aí de dezembro ou realizado sob uma medida provisória extraordinária.
Ainda sem definição sobre a PEC, o governo vai dar apenas o aumento de 17,84% no valor médio dos benefícios para 14 milhões e 600 mil famílias neste mês. Ou seja, começará com benefício médio de R$ 220 e não aqueles R$ 400 esperados pelo governo. O valor cheio, que valeria até dezembro de 2022, está previsto para começar a ser pago em dezembro, mas depende da aprovação da PEC no Senado, Débora. Tá rendendo, hein? Tá pior do que novela mexicana esse negócio aí. Tem cada dia um novo capítulo e depois vem uma segunda temporada, terceira e aí vai embora, né? Aí vem um reboot em Portugal, aí vem... não acaba, Débora. Todo dia um capítulo novo. Senhor Gabriel, ouvi dizer que agora você vai sextar, tem feriado pela frente. Ah lá, o menino agora... tá sorridente. Sorridente, eu tenho bastante serviço ali ainda, gente. O que vai ter no final de semana aí que você tava conversando aí na bancada, que eu tava só vendo os dois aqui, ó. Os dois estavam ali de cochicho, gente. Rafael se empolgou, até começou a dançar. Eu não. Que isso? Não, eu tava falando sobre... Sei. Gaguejou. Gaguejou já Não, era. eu tava conversando aqui com o Rafael que vai ter jogo do Palmeiras aí, é isso que... Vai ter jogo do Palmeiras. Talvez seja isso que você escutou aí. Vai ter jogo da NBA. Olha só que... Não, mas aí vai ser sábado, domingo e segunda descansando aqui pra tá dar aquele detox. Esse é irmão desse, hein? Tchau, Gabriel. Em planos, olha lá, o grande Gustavo Bernardes veio aqui e falou que atividades turísticas é o que ele mais gosta, dona Débora. Eu complementei aqui, dizendo com certeza a gente tem contribuído para esse indicador. Certinho, graças a Deus, vamos lá. Eu vou lá para a produção do programa, então um abraço para todos, um bom feriado aí, até terça-feira que a gente volta com a programação. Até, Gabriel, até terça-feira. Então, gente, vamos lá então. É hora da gente dar um oi aqui. O Gabriel nem tá. Olha, estão os dois rindo aqui, gente. Pelo amor de Deus, na bancada. Alguém faz alguma coisa, RH. Não, veja bem. Veja o quê? Vamos ver que temos muita entrevista ainda para fazer, é um programa enorme ainda, até 6 da tarde tem chão. Vamos que vamos. Gabriel, gente, vai lá oi. Vamos dar um oi pro pessoal do chat, além, né, do lindezo que tá por aqui, assistindo a gente sempre, porque no final das contas não basta namorar, tem que garantir audiência, né? Minha avó também tá assistindo, viu? Sua avó, era justamente ela que eu estava vendo aqui, no sobrenomezinho Lara. Eu disse, eu conheço esse sobrenome Lara aqui, hein? Dona Rosa Lara, ó. Um beijo pra senhora, obrigada pela audiência, obrigado por estar aqui com a gente. Aí tem aqueles nossos companheiros de sempre, né? Rui das Neves, o MPK, o Helder, que eu sei que com certeza tá por aqui também assistindo a gente. Marcelo Alves também tá por aqui. O Eduardo Ribeiro, que tá aqui dizendo, olha isso, o Eduardo tá dizendo assim, Deus me livre de operar em um mercado financeiro saudável, estável e sem emoção. Tem gente que gosta mais de emoção, né, Rafa? A gente gosta de emoção, mas também nem tanto, né? Peter também tá por aqui. Dizendo que queria ter essa dor de cabeça do Elon Musk, que Magalu difícil. Ontem subiu 10 para cair 15 hoje. Não é possível que você goste de tanta emoção assim. Porque choras, Leonardo. Porque choras, Leonardo. Aí depois vem falar de criptomoeda, o povo. Entendeu? Então. Porque choras também, né? Porque cripto não tá lá muito bem hoje, não. Não tá muito bem, mas veja bem, cripto tá $64 mil. Semana passada tava 68 mil. Caiu menos de 10%. Quanto é que Magalu tá caindo hoje? Tá caindo ali, tô vendo ali, 16% hoje. Né? Então, assim... Mas cada um que sou cada um, gente. O Igor Araújo, inclusive, querendo me colocar em maus lençóis aqui, para falar de IURD3, que eu caí ontem, Débora. Ontem eu estava na correria, né? Aqui no D3, depois vim pro Top News, enfim, depois teve BMC Deal. E aí veio, ele me mandou o ticker IURD3, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, eu não sabia. Caí limpo. E aí eu passei a maior vergonha com o grande Fabrício que veio, ele pesquisou no ticker, enfim, lá. Muito obrigado, Igor. Deus abençoe. Mas enfim, vamos embora. Pedro de Lara era seu parente, Rafa? Você é um menino bem informado? Não, eu conheço o grande Pedro Trabalhou de Lara. Com o seu Não, é meu parente. Já respondi essa pergunta. Também Quantas vezes você já respondeu essa pergunta? O André Lara Rezende também não é meu parente. Meu parente, que é de TV, é o grande Wallace Lara, que é meu papai. Né, que trabalhou em outra emissora, enfim. E também tem lá o Moisés falando que ela não aguenta mais as piadas do neto. Oi, Moisés, você me assiste há uns 8 meses, minha avó me assiste há uns 20 anos, desde que eu nasci. Então, assim, imagina o tanto que ela tem que ter uma paz interior. Pra aguentar. O problema não é só... Enquanto fosse só assistindo a programação é uma coisa, e quando ele sai daqui, provavelmente vai estar lá com ela. Não, né, gente? Isso é muito mais. Imagina, é muito mais. Gente, é absurdo. É absurdo.
Olha aí, Clóvis está dizendo assim, basta comprar Magalu hoje e ganhar no mínimo 2% na terça-feira. Vamos colocar essa conta aí, hein? Acho que o Léo tá até anotando aí 2% essa conta. 2% na terça? Magalu? Pode ser, né? Pode ter. Tem que ter. É que assim, é muito difícil também falar isso, né, Clóvis? Porque ela subiu ontem 10, hoje pode ser só uma correção de 15. Só uma correção. 17 no caso agora. Pode ser uma correção. Não, mas então, que é volume. Vamos lá. Vamos bater o nosso papo aqui. O Rafa, estou sabendo que o nosso primeiro convidado aqui da tarde já está aqui com a gente para repercutir aí o final desse Ibovespa aqui, o finalzinho dessa sexta-feira. Quem que vai estar aí com a gente agora, Rafa? Chama aí para nós, enquanto eu estou abrindo nosso mapa aqui de calor. O grande Alan Gandelman, que é CEO da Planner. Deixa eu chamar ele aqui, então. Será que ele já está aqui com a gente? Alan, boa tarde para você. Tudo bem, Alan? Boa tarde, gente. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Débora? É um prazer estar aí com vocês aí na BMC News, sempre super bem-humorados. Vocês fazem um programa muito bacana. Assisto sempre. Obrigada. Obrigada legal mesmo. Que bom ter esse feedback, isso é muito importante. Mas eu não sei se é ruim ele assistir sempre também, viu? Que ele pode ter uma péssima impressão de mim aqui ao vivo. Eu falo muita besteira no ar, enfim. Eu acho que um pouco menos que a sua avó. Mas eu assisto bastante. Minha avó. Com toda certeza. Com toda certeza. Isso é verdade. Provavelmente. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí, Alan, sobre esse mercado. Vamos começar falando, na verdade, sobre as perspectivas aí para a moeda americana, né? A gente que está vendo aqui o dólar, inclusive agora que está subindo, eu estava olhando aqui ainda há pouco, ainda continua subindo, olha lá. Sobe agora, está cotado aí a 5,47, subindo 1,15%. Né? Quais são suas perspectivas aí para a moeda americana? Você acha que o dólar está muito esticado? Ou esse valor está sendo justificado aí pelo risco Brasil, que esse sim está cada vez mais alto, né? Então, quer dizer, parece brincadeira, mas a pergunta do dólar é a famosa pergunta do $1 milhão. $1 milhão. Para onde vai o dólar? Para onde vai esse dólar? Exatamente. Para onde vai esse dólar? Então, a gente tem aí alguns fatores para serem analisados, vou procurar ser bastante sucinto. Por um lado, a gente claramente tem esse dólar esticado, dada essas últimas altas de juros que a gente tem visto e vai continuar vendo por um bom tempo devido, enfim, às pressões inflacionárias e à política monetária do Banco Central. Normalmente, naturalmente, quando você tem um juros esticado, você tende a ter um dólar mais fraco por causa do famoso carry trade, que é aquela operação que você traz o dinheiro do exterior, coloca em dólar e se aproveita de taxa de juros aqui. O problema que a gente está tendo aí são as incertezas fiscais, né, políticas, que todos os dias a gente tem uma novidade que não está ajudando esse dólar a voltar para algum patamar mais razoável. Eu, particularmente, acredito que na atual conjuntura, se você analisar friamente em termos de taxa de juros, economia, enfim, no livro de economia, ele deveria estar mais baixo do que está agora, mas para níveis de R$5. A gente tem visto o dólar, chegou a estressar nessa semana, chegou a bater 5,70 na véspera da PEC, depois voltou, chegou a bater 5,39 e hoje a gente está vendo o dólar subindo de novo para 5,47. Na minha opinião, não acontecendo nada de novo, de ruim, a gente deve continuar com esse dólar no patamar de 5,50 por mais algum tempo. Tá? Embora eu ache que esse valor está esticado para a taxa de juros que já está alta e que vai subir mais ainda, e isso pode ser uma grande oportunidade aí para investidores, principalmente investidores estrangeiros. Perfeito, Alan. Agora fazendo uma análise, né, do cenário externo em relação ao atual cenário do mercado brasileiro, quais são os fatores aí, na sua opinião, que ainda puxam essa bolsa brasileira para baixo? E também queria saber se tem alguma previsão de alívio desses fatores, né? Aquilo que a gente diz sempre, né? A gente está num cenário que ano passado foi um ano horrível por causa da pandemia, 2021 nem começou e já está terminando, e 2022 ainda tem um monte de coisa, tem eleição, tem, né, enfim, todo o cenário de estresse ainda pela frente. Então, quais são esses fatores que estão dando esse estresse e também os gatilhos que podem gerar esse alívio para a Bolsa Brasileira? Então, no cenário global, eu acho que a gente tem que começar a falar sobre China, né? Que é a diminuição do crescimento na economia chinesa. Isso afeta muito a economia brasileira por vários setores, tem como principal parceiro comercial a China.
A gente viu isso muito recentemente no preço do minério, por exemplo, que afetou bastante as ações, por exemplo, da Companhia Vale do Rio Doce e outras. Isso é uma questão que a gente tem que manter no radar, tem que acompanhar para ver se essa desaceleração da China continua ou se a China vai voltar a crescer a níveis que vinha crescendo antes da pandemia. São os fatores. Acho que o segundo fator também que a gente está olhando muito de perto é a questão dos juros nos Estados Unidos. A gente viu o fim do tapering oficialmente, tinha-se um medo de que os juros começassem a subir de uma forma mais rápida nos Estados Unidos. A gente andou vendo o Powell falando nos últimos dias de que essa alta dos juros vai ser mais lenta do que esperado, então isso é um outro fator que a gente também está olhando, porque obviamente juros mais altos nos Estados Unidos torna a nossa bolsa, o nosso mercado como um todo menos atrativo. E eu acho que um terceiro ponto global muito importante que tem afetado a gente em cheio é a questão do preço do petróleo. A gente vendo o barril do petróleo um pouco acima de $80, tem especialistas que acham que para por aí, tem outros que veem um cenário de um petróleo podendo chegar até 120, até $130, e a gente vê como isso tem afetado a nossa economia e cai de centro dentro desses números de inflação que a gente tem visto por aí, porque afeta, no primeiro momento, transporte, e aí é uma cadeia inteira que vai afetando absolutamente todas as nossas fontes de economia aqui no Brasil e faz com que esse número de inflação esteja vindo quase todo mês piorado. Perfeito. Alan, agora falando um pouco, né, sobre Brasília, né? Por que você acha que a PEC dos precatórios está fazendo tanto preço no mercado? Né? A gente viu na semana passada, inclusive, passado ou retrasada, né? Agora me perdi completamente no tempo, mas quando teve a votação do primeiro turno, né, a votação tinha sido de aprovação da PEC por 4 votos. E aí no dia seguinte o Bovespa tomou um baque, porque ainda tinha a questão do estresse. Foi uma votação estressante. E o que você acha que fez ainda esse mercado ter uma repulsa também pela matéria, né, para um anseio aí, pela definição desse tema, né? Porque, teoricamente, né, igual o Arthur Lira, inclusive, tinha até falado, o mercado gosta de estabilidade, a gente definiu um negócio de instabilidade, o mercado responde mal, o que está acontecendo? E a gente ficou nesse cálculo, o que o investidor tem que esperar, então, nessa votação? É para não aprovar? É para aprovar? É para, enfim, ser 500-0, enfim. Manda aí para a gente, Alan. Então, a questão da PEC dos precatórios é aquela clássica questão de mercado que, de repente, alguma coisa que aparece do nada acaba virando realidade, você acaba precificando isso, você acaba torcendo para um lado, para o outro. Vamos voltar um pouco mais do que 2 semanas atrás? A questão toda era furar o teto ou não furar o teto. Como colocar o auxílio, e a PEC do precatório estava vindo de uma forma em que estimava-se que o teto fosse furado talvez no máximo em 30 bi. De repente colocaram num formato e com outras emendas e com outras questões dentro da PEC do precatório que esse número passa de 30 para 90. Obviamente o mercado reage super mal. Aí você tem a votação da PEC dos precatórios no primeiro turno, que foi super apertada. Nesse momento, o mercado já estava... Porque a questão do mercado é previsibilidade. O mercado tem que saber, vai ter furo? Ok, vamos aguentar o furo, vamos tomar o rojão, vamos sofrer no primeiro momento, mas vamos viver com esse furo. O furo é de quanto? É 90 bilhões? Então tá, é de 90 bilhões. O que aconteceu logo depois da PEC do precatório ser aprovada? Começou uma incerteza de que se a PEC dos precatórios seria aprovada em segunda instância na Câmara, e aí, no caso, com a questão dos problemas internos em alguns partidos que votaram a favor e que seus líderes acabaram mudando os votos e dizendo que iriam mudar os votos. Então o mercado ficou preocupado em que a PEC do precatório, que já era uma coisa ruim, mas que já estava precificada e já dava uma previsibilidade de um rombo, que não é bom, mas já era previsível que seria de 90 bi, pudesse não passar. E se não passasse, qual seria o plano B do governo para manter o auxílio, para mudar o Bolsa Família, e de quanto seria esse novo plano B que o soneto poderia sair para quem mesmo.
Então, isso fez com que o mercado ficasse, dessa vez, nesse momento, começando a torcer para que a PEC do precatório passasse. E aí a PEC do precatório passa no segundo turno, com uma margem um pouco maior do que no primeiro turno, e o mercado comemora, né? Comemora em termos de dólar cai, bolsa sobe, juros fecham, e aí agora a gente já começa a ver o próximo capítulo da PEC do precatório, é o que vai acontecer no Senado. Quando vai passar, se vai mudar, se não vai mudar, e aí o mercado estressa de novo. Então, a gente tem esses fatores todos de Brasília que, infelizmente, eles atacam diretamente o comportamento do mercado, e é o que o mercado está olhando hoje, fora essas questões globais e questões técnicas de balanços, empresas, etc. A gente convive diariamente com Brasília e com o que está acontecendo lá. Diante disso tudo que tem acontecido, né, por aqui, como você analisa esse cenário para os juros, né, e também para a inflação? Né? Você acha que isso vai impactar como, na realidade, assim, considerando todo esse cenário? Desculpa, eu te ouvi mal, Débora. Você pode repetir? Eu acredito que o microfone dela está desligado. Eu faço aqui a pergunta. Faz lá, Rafa, vai lá. Tranquila. Eu já estava perguntando para você. Agora eu tô ouvindo. Agora tá. Mas é que diante disso tudo que tem rolado, né? Como é que você acredita e analisa esse cenário para os juros e inflação? E o que o investidor, né, deve esperar aí para essa última reunião do Copom desse ano, né? Teve essa sinalização de que vai aumentar de novo a Selic, mas ainda assim tem um estresse enorme para um monte de coisa. Tem a ata, tem a inflação, aí se vai conseguir parar ou não vai em dezembro, se vai ser só para fevereiro, janeiro, sei lá para quando essa inflação. Tem casas acreditando que vai ter um ajuste um pouco maior, tem outras que não. Exato. Enfim, tem gente já precificando aí a 2 dígitos a Selic. Como que você, considerando todo esse cenário tão local, como é que você analisa juros e inflação? Eu acho que os próximos dias, na próxima semana principalmente, e o andamento da PEC no Senado vão justamente dar o rumo para onde os juros vão e, por via de consequência, o que vai acontecer na próxima reunião do Copom, que é no começo de dezembro. Por enquanto, as apostas ainda continuam em uma nova alta de 1,5%, o que levaria a Selic para o fim do ano para 9,25%. Mas, como a Débora bem colocou, a gente já está vendo casas apostando numa alta maior, de até 2%, né, que subiria os juros para 9,75%. A gente ainda não chegaria em dezembro na casa dos 2 dígitos. Para o ano que vem, a expectativa, e os DIs mostram isso, é que a gente possa chegar até 12,5% na taxa Selic, e obviamente olhando a inflação bastante de perto. O problema é que a nossa inflação hoje, diferente de em outros momentos, principalmente por causa da pandemia, normalmente você tem uma inflação por demanda, né? Nesse caso, a gente está tendo muita inflação de custo. Quer dizer, você está tendo custo de produtos que, por falta de produção e pelo fechamento de indústrias mundialmente devido à pandemia, estão aumentando de custo sem necessariamente isso ser demanda, ou demanda suprimida que não foi atendida no momento em que tudo isso estava fechado. Então, quando você tem essa inflação nossa, que hoje é uma mistura, tem sim uma inflação de demanda, mas também tem uma inflação de custos, é mais complicado de você controlar com política monetária. Porque a política monetária, ela sobe os juros com o intuito de frear o consumo, com o intuito de encarecer o crédito de uma forma em que se consuma menos e que a inflação seja segurada. Agora, se você pega, por exemplo, o caso do preço do petróleo lá fora, não adianta nada disso. Se o preço do petróleo estourar, se o dólar continuar subindo, a gente vai ver, por exemplo, uma gasolina mais cara. Não necessariamente isso e não é de fato uma questão de inflação por demanda, isso é uma inflação por custo, mas é inflação, todavia, e vai continuar influenciando e muito os nossos números de inflação. E se isso continuar acontecendo, os juros vão sim continuar subindo, o Banco Central vai ter que fazer novos aumentos
da taxa Selic, porque não tem outra forma de se fazer política monetária em relação à inflação nesse país, nesse momento, em relação a isso, e a gente, ano que vem, ainda pega o ano todo, né, que é 2022, que é um ano eleitoral que se espera, historicamente, a gente vê que o Congresso, normalmente, em ano eleitoral, não faz muita coisa. Então, não se fala mais, por exemplo, de reforma tributária, reforma administrativa, elas simplesmente pararam, a própria reforma do imposto de renda. E entrando em 2022, muito difícil qualquer reforma passar. Então, a gente vê aí um cenário para se olhar muito de perto. Nossa expectativa aqui é que os juros continuem subindo. Talvez haja uma diminuição da inflação em meados de 2022, mas certamente vai ser um ano complicado. Show de bola. Agora, Alan, um setor que sofre muito com a inflação e os juros altos é o setor de varejo, né? Inclusive, a gente até estava olhando agora há pouco, né, o Debs, Magalu, por exemplo, hoje está aí, né? Bastante. O que subiu ontem despencou hoje, né? Você acredita que esses fatores macroeconômicos incertos podem precificar ainda mais o setor para baixo nesse curto, médio prazo para o investidor? Eu acho que com certeza, é um setor que é afetado na veia, com juros altos, crédito caro, é o setor do varejo, a gente tinha visto Via Varejo, agora, enfim, Magalu, outras empresas do setor sofrendo, e se a gente continuar nesse cenário de inflação alta, juros altos, certamente esse setor vai seguir sofrendo, né? A gente, por um lado, quando teve o começo da recuperação da Bolsa, no meio da pandemia, foram os setores que mais subiram, foi o setor que mais subiu, na verdade, as empresas que mais subiram, porque se estava vendendo muito online e já essas empresas estavam super preparadas com uma dinâmica, uma logística de vender online, e foi o que se fez. De repente a gente sai numa pandemia, a gente entra num cenário inflacionário, a gente vê uma Selic que já teve 2% a 7,75, indo para 9,25, ou 9,5, ou 9,75, a gente está vendo o crédito encarecer e claramente você vai ter uma diminuição de demanda e a gente já começa a ver isso nos últimos resultados que vieram agora no terceiro trimestre. Então, é um setor, sim, que em cenários de juros altos e da forma que o business dessas empresas é feito aqui no Brasil, tende a sofrer cada vez mais num cenário de uma contínua alta de juros. Bom, Alan, você tem estudado bastante as expectativas de crescimento brasileiro para 2022, né? Você acha que ainda há muito ruído no mercado? Porque, assim, tem casas que estão diminuindo as projeções e instituições prevendo até um crescimento zerado e negativo para o ano que vem, né? Pois é, eu até andei escrevendo um artigo recentemente falando sobre crescimento zero, né? Se uma coisa assim, que era totalmente, quase que impensável, eu diria, há poucos meses atrás, até pela chamado rabo do crescimento de 2021, que automaticamente, dentro de um eventual crescimento, qualquer que seja, em 2021, você tem uma sobra que ele já entra para o ano seguinte, então essa sobra seria marginalmente uma gordura de mais ou menos 1% de PIB de 2021 caindo em 2022, a gente hoje já vê casas com essa preocupação em cima da inflação e do contexto político do ano que vem, falando em crescimento zero em 2022. Eu particularmente acredito que é possível sim você ter um crescimento zero, já ouvi casas até falando em recessão, ou seja, você não ter crescimento de fato, você ter uma piora do PIB. Não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter algum crescimento no ano que vem. Eu acho que esse crescimento só vai começar a aparecer a partir do segundo trimestre de 2022. É muito difícil precisar de quanto vai ser esse crescimento hoje, porque tem muitos fatores que obviamente vão fazer com que a gente chegue nesse número, mas eu particularmente acho que a gente vai ter um crescimento pequeno, ficaria surpreso se vier um crescimento acima de 1%, deve ser alguma coisa entre 0 e 1, aquele famoso pibinho, né, que a gente de vez em quando ouve, mas que haja um pibinho qualquer é melhor que não haja nenhum. Então, a minha opinião é que teremos um crescimento ano que vem, mas
do jeito que as coisas estão, o crescimento do ano que vem eu acho que vai ser pífio. Agora, Brasil, tudo muda a qualquer momento, né? Então as coisas podem mudar muito rapidamente. Exatamente. Agora, Alan, eu queria começar um pouco a falar com você sobre o setor de commodities, né? Hoje a gente tem aí queda tanto no petróleo quanto no minério de ferro. Como é que estão as suas expectativas aí, as perspectivas para esses setores e também quais impactos essas variações ainda podem causar para a empresa, né? Para as empresas brasileiras ainda esse ano? Então, quer dizer, você tem que, obviamente, cada empresa no seu commodity e no que trabalha, exporta, enfim, dentro da sua vida particular. Em relação ao minério de ferro, a queda no minério de ferro vem acontecendo e ela está diretamente ligada à China. Crescimento da China menor, menos demanda, as empresas brasileiras têm como principal parceiro comercial para exportação do minério de ferro a China, se não me engano chega a quase 60% das exportações de minério de ferro vão para a China e obviamente essas empresas serão e já estão sendo muito afetadas com a queda do minério de ferro, que é uma questão nesse sentido basicamente ligada ao crescimento da China. A questão do petróleo é uma outra questão. A questão do petróleo, como eu coloquei um pouquinho antes, ela está muito ligada aos produtores, às reuniões da OPEP. Existe um planejamento dos membros da OPEP de não aumentar a produção de petróleo ou aumentar muito, de uma forma muito baixa, mês a mês, se não me engano, alguma coisa em torno de 400 mil barris de petróleo mês, que isso é muito pouco para uma retomada de economia mundial que a gente está tendo nesse sentido, por isso que teve pressão no preço do petróleo. Eu particularmente acho que o preço do petróleo vai continuar subindo, hoje está caindo um pouco, você tem a questão dos Estados Unidos, que tem um poder de pressão grande, porque eles têm reservas estratégicas muito grandes na questão do gás shale nos Estados Unidos, e que a produção vai muito bem, que a qualquer momento eles podem lançar mão dessas reservas para fazer com que o preço do petróleo estabilize, mas não acredito que nesses patamares. Eu acho que o petróleo pode subir mais sim, pode chegar, não acredito em 120, 130 dólares o barril, antes disso coisas serão feitas, como aumento de produção, pressão dos Estados Unidos e outros, mas pode talvez chegar a 90, 95. Em isso acontecendo, isso obviamente beneficia as empresas de petróleo do Brasil, porque elas trabalham com uma margem fixa, dentro de preço do barril, dentro do preço, do composto do preço deles para chegar no preço final. Essa margem não acredito que será mudada, e petróleo alto e dólar alto faz com que o resultado em reais seja maior, então é um bom resultado para as empresas de petróleo. E um outro commodity que não foi falado é o aço. Também tem se movimentado nesse momento. Agora, a problemática do aço com as empresas brasileiras é menor do que a de minério de ferro, porque o principal importador de aço do Brasil é os Estados Unidos, e a economia americana está indo muito bem, então eu acho que no setor de aço tem menos preocupação. De mineração, para poder a gente dar uma olhada aqui, a gente já está caminhando aí para o finalzinho do pregão, mas a gente tem o setor de siderurgia e mineração hoje com alguns papéis, na verdade, em queda. Deixa eu só passar aqui para poder a gente conseguir acompanhar, para vocês verem, inclusive como que estava aqui mais cedo o setor de siderurgia e mineração. Tinha queda de Vale, tinha queda de Vale no início do dia, mas aí virou e começou a subir novamente. Eu vou já atualizar para vocês, para poder falar de Vale. Já que eu toquei aqui nesse assunto, eu lembrei agora sobre os resultados da Vale. Vamos falar especificamente sobre ele. Você acha que o maior impacto nesse trimestre aí foi mesmo o preço do minério de ferro lá fora sobre a companhia, ou alguma outra coisa aí também influenciou nessa questão do resultado da Vale desse trimestre? Não, foi o minério de ferro na veia, com certeza. Houve uma diminuição da quantidade de minério exportada, e que só não foi pior por causa da alta do dólar, né? Porque você exporta menos, mas com dólar mais alto você tem um pouco mais de reais. Mas foi a questão do preço do minério de ferro, sim.
E como que estão suas expectativas para a Vale de agora? Porque eu lembro que teve gente, inclusive, sabe, perguntando aqui esses dias para alguns analistas técnicos que passaram por aqui, se Vale poderia, por exemplo, voltar aos patamares que a gente viu lá atrás, Vale que agora está na casa de 60 e poucos reais, Vale de repente poderia voltar para 70, 90, 100 reais talvez, como a gente já viu. O que você acha? O minério de ferro aí a gente está vendo com a cotação, né, abaixo dos 100 reais, às vezes batendo 100, 100 e pouquinhos, né, a tonelada por dólar. No final das contas, minério de ferro a $200, você acredita? De novo, como que está a tua expectativa, pelo menos para 2022? É o que a gente conversou no começo do nosso bate-papo, olho na China. Olho na China. A China, de novo, ela importa 60% das exportações de minério de ferro hoje no Brasil estão indo para a China. A China, tendo a economia desacelerada, ela passa a importar menos. A China, acelerando a sua economia, ela volta a importar mais. A única forma no curto prazo, no curtíssimo prazo, que eu vejo uma volta das ações de Vale a patamares que já estiveram, está diretamente ligado ao minério de ferro, e isso, obviamente, está diretamente ligado ao apetite da China por esse minério de ferro. Então, hoje a gente continua no mesmo status quo. Tem que ficar de olho na China. China melhorando, melhora o preço do minério, menor o preço da ação. Bom, nesse momento a Vale está subindo quase 4%, o papel está 68,28%. A CSN Mineração sobe 10,04%, o papel a 6,13%. Em alguns momentos operou em queda, aliás, inclusive a Vale, como eu falei mais cedo, começou de em queda, mas virou e segue subindo. Tem ajudado nas quedas do Ibovespa hoje não serem maiores. Bradespar também está subindo 5,44%, em alguns momentos do dia que ficou em queda. Aura Minerals está subindo agora 3,39%, Usiminas 6,47% de alta, Gerdau Metalúrgica 4,94%. Ferbasa está subindo 6,45%, mas passou aqui praticamente o dia todo em queda. Gerdau 7% de alta e CSNA 6,14%, mas a maior parte aqui do pregão também veio numa queda hoje. Bom, esse é o setor brasileiro de mineração. A gente teve queda da cotação do minério de ferro, só para lembrar para vocês, nessa sexta-feira lá na China, tanto nos contratos futuros como também lá no porto de Qingdao. Então, no final das contas, a gente sabe que isso acaba impactando, mas a gente está vindo aqui nessa contramão, inclusive hoje, apesar dessa cotação negativa por lá. É isso. Bom, mas aí vamos mudar agora um pouquinho do setor. Vamos agora para o setor de aéreas. Inclusive, hoje a gente falou aqui sobre essa questão do índice do turismo, né, que tem aí realmente um quinto mês consecutivo de alta, que segundo o IBGE, as aéreas ainda estão aguardando um retorno maior das viagens corporativas no começo do ano que vem, né? Acha que será possível uma valorização do setor considerando talvez esse aumento de vendas aí para o fim do ano de agora? Porque historicamente esse período do ano era bem favorável, né, para esse modelo de negócio. Com certeza, eu acho que o impacto da viagem corporativa nas aéreas, não tanto nas aéreas brasileiras, que, enfim, é importante, mas você vê nos Estados Unidos, por exemplo, a participação da viagem corporativa no setor aéreo é muito maior do que comparado com o setor brasileiro, mas a gente teve um hiato gigantesco nas viagens corporativas dentro do setor, principalmente as viagens internacionais. O que a gente vê, e o grande destino internacional, seja para viagens de turismo, seja para viagens de negócio, mas para viagens de negócio, são os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos mantiveram as fronteiras fechadas até a última segunda-feira, que foi agora dia 8. Foi aberta agora. Eu acho que essa abertura certamente vai favorecer, claramente, tem uma enxurrada de gente que está há 1 ano e meio ou mais tendo e querendo ir aos Estados Unidos de negócio, eu sou um caso, por exemplo, a gente vai ver esse pessoal voltando a voar, e isso vai fazer com que as aéreas melhorem ainda mais. A gente tem visto as aéreas melhorando, a gente viu que certamente elas estão aumentando a margem, o preço das passagens subiu bruscamente nos últimos meses, o pessoal interno para turismo está querendo muito viajar e vai viajar muito nessas férias, nesse fim de ano. Isso fez com que os preços, a demanda aumentasse bastante, não necessariamente a oferta
está suprimindo a demanda nesse momento, quer dizer, de propósito, tem aéreas ainda que estão voando com 80%, 75% da sua capacidade do pré-pandemia. Isso faz com que o preço das passagens encareçam, que a margem das aéreas melhore, e eu acho que elas tendem a melhorar mais ainda, e a partir do momento que, principalmente os Estados Unidos, e também há pouco tempo a Inglaterra, e a Europa como um todo, quer dizer, abriram as fronteiras novamente, a gente vai ver as viagens corporativas internacionais aumentando, que isso dá uma receita bastante interessante para as aéreas que voam internacionalmente. Show de bola. E Alan, para a gente poder finalizar o nosso papo aqui, queria que você comentasse um pouco com a gente a sua visão para essa temporada de balanços como um todo, né? E qual que foi o impacto disso aí sobre o mercado financeiro aí na sua visão? Eu acho que veio dentro do esperado, e o esperado estava positivo, né? Olhou-se muito para o que aconteceu. O que é interessante nessa pandemia é que o Brasil, desde a questão de vacinas e a questão sanitária propriamente dita, e a questão da doença em casa, etc., a gente está sempre um pouco atrás da Europa e dos Estados Unidos. A gente viu que tudo que foi acontecendo lá em número de casos, depois vacinação, o Brasil vem a reboque sempre com um hiato de mais ou menos 2, 3 meses em todas essas questões de pandemia. A partir do momento que a gente entra na economia real e vê uma retomada da economia real, a gente viu os balanços melhorando nas economias que foram saindo antes do ápice, né? Depois que passou o ápice da pandemia, que as coisas foram melhorando lá. Então já se era esperado que isso acontecesse também no Brasil com as empresas brasileiras, que foi o que aconteceu. Então, esses últimos balanços vieram positivos e em linha com o que o mercado estava pensando de que viriam de forma positiva. Agora, a gente cai de volta na realidade mesmo e tem que ver daqui para frente, com a atual conjuntura local, de como é que setor por setor vai se comportar no tempo que vem aí, nos números que virão, e como é que essas empresas vão continuar a andar nesse período quase, vamos chamar assim, de pós-pandemia. Perfeito. Alan, queria agradecer aqui a sua participação no BMC Top News e também te convidar, né, para toda a grade de programação da BMC News e pedir que você desse as considerações finais aí para quem está nos assistindo, aí, os investidores aqui, sejam eles Zés, Ruelas, né, que tem muita gente que faz piadinha aqui também, igual eu, ou investidores sérios que estão assistindo a gente aqui sempre no nosso chat. Ô, Alan. Eu acho que o meu recado é simples, 2022. A gente está vindo de 2 anos praticamente de pandemia. 2022, na questão pandemia, eu imagino que vai ser um ano normalizado, e a gente vê se a economia vai de fato voltar a andar como andava antes da existência da pandemia, ou se realmente é um novo normal. Dentro desse novo normal, a gente tem a questão de eleições em 2022, que não vai ajudar a gente a, de fato, ter um novo normal, porque de 4 em 4 anos a gente tem um anormal aqui, que são as eleições e todos os fatores que circulam as eleições, mas vai ser um ano extremamente importante. Eu estou mais preocupado em 2022 como um ponto de partida para frente, 2023, 2024, do que propriamente 2022 como um ano. Como eu disse, eu acho que 2022 vai ser um ano com crescimento pífio, próximo de 0, mas a gente vai ter questões importantes, como se vamos ter novo presidente ou não, como é que vai ser, quer dizer, olhando mais para frente. Então, olhando mais a médio longo prazo, com a importância de fixar em 2022. Maravilha. Perfeito, então, ótimo, bom, muito obrigada por trazer, então, o teu olhar, dividir conosco aí suas expectativas, inclusive falar um pouco aqui sobre esse mercado. Esperamos vocês aqui já das próximas, hein? Um prazer, agradeço em nome da Planner e BMC News, como disse, sou fã de vocês e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado. Eu vou chorar ao vivo, hein? Não faz isso. Eu vou chorar, não me faça elogio que eu choro ao vivo, não hein? Não faz isso.
Obrigada. Obrigado, tchau, até a próxima. Bom feriado. Gente, bom feriado, bom final de semana. Gente, vamos lá, a gente continua por aqui. Vamos com o dólar em alta, Rafa, hoje de quase 1%, o dólar ficou cotado aí a 5,45. Tá difícil, hein? Oscilou de 5,39 a 5,46, hein, Rafa? Tá difícil, hein? Naquele a gente não momento vai pra chegou Disney. em Você vai que a gente vai pra Disney, ô Débora? Vou te falar, a gente vai pra Disney, vai no metaverso. A Disney ontem anunciou que vai aí ter também seu metaverso, igual o Facebook, né? Só se for assim mesmo, né? Porque com esse dólar do jeito que tá, não vai difícil. dar, não vai dar. Mas aí com criptomoeda, pelo menos, a gente escapa desse risco aí, consegue ficar abraçado com o Mickey, lá no metaverso, nosso mundinho. Né? Olhando aqui para o Ibovespa, Magazine Luiza quase chegando na casa dos 17% de queda. Natura cai 16%, a Localweb também está caindo, 9,47%. E aí a gente tem Lojas Renner também no varejo de moda caindo. BID 4 cai 6,27%, Prio também está caindo, a gente teve queda do petróleo hoje, inclusive, com a expectativa dos Estados Unidos liberar um pouco mais para o estoque ou não, e aí isso está impactando aí o setor, apesar do que Petri 4 vem em alta de 1% hoje. BR Malls, Amer 3 e Lame 4 são as maiores altas por enquanto. Carrefour também está subindo hoje aqui a 2,56%. Via sobe 1,46%. A gente viu uma queda bastante significativa de Via ontem, mas hoje está ali nas altas. Azul cai 4%, 1,17%. Azul 4 está caindo 1,17%. Colando aí também em quedas, a gente tem CVC despontando na queda ainda maior, 8,7% nesse momento, viu, Rafa? CVC, e olha aí, saíram esses dados aí do BGE, né? Saiu. Falando sobre essa questão do turismo, né? Expandiu, o dólar fechou numa alta hoje, mas pensando que a gente está aí na casa dos 5,40, já tivemos um dólar para operar pior, hein? Pior. Olha lá, o Rodrigo Santana dizendo assim, estou fora desse setor de varejo. Mas o Helder está dizendo que varejo tem empresas que se sobressaem. Quais empresas, Helder, na sua opinião? Responde aqui para gente. No varejo? O Helder que está dizendo aqui, tem algumas empresas que sobressaem. Aí o Tyson está dizendo assim, estou saindo de varejo, mas estão recomendando Via. Bom. Hoje a gente falou sobre Via, que foi uma das análises feitas pela Bruna Sene, logo no início da nossa programação no BMC News. Se vocês não acompanharam, ou volta aqui na nossa programação, ou então vai aqui nas nossas playlists para poder vocês conseguirem acompanhar o que a Bruna Sene falou sobre Via hoje aqui mais cedo, viu, Rafa? Perfeito. Inclusive, eu não sei se eu deveria dar minha opinião sobre o setor de varejo, mas a gente entrevista muita gente de varejo aqui, né, Débora, que dá para entender do setor também, né, para quem lê bastante notícia aí, é que é um setor que tem dificuldade em achar seus gatilhos. Né? Em maio a gente esperava para o fim do ano o gatilho da vacinação, né, e dos eventos e tal, né, Natal, Ano Novo e tal, e chegou, né? Chegou Ano Novo, chegou Natal. E outra, além disso, Black Friday tá chegando aí, já tá batendo na porta Black Friday, né? É um momento que também realmente sempre acaba... É um período sazonal, que sempre se torna muito positivo para o setor. Mas e aí? Muita gente já tem falado, inclusive, sobre essa questão da precificação aí, sobre o mercado tá batendo um pouco mais forte, tá pesando um pouco mais na mão aí no setor. Será? Bom, o fato é que a gente tem visto ainda aí uma volatilidade muito grande para o setor. É isso, viu, Rafa? E olha só, para a economia, a PEC dos precatórios pode evitar puxadinho do teto em ano eleitoral. E continua aquela novela da PEC dos precatórios lá em Brasília, que a equipe econômica está considerando que a PEC dos precatórios cria um espaço permanente para novas despesas e evita a discussão de um novo puxadinho no teto de gastos às vésperas do primeiro turno das eleições de 2022, que a gente já vem até vivendo isso há um tempo, né, Rafa? Esse negócio de eleição já está aí no nosso dia a dia, parece que é amanhã já que vai acontecer, de tanto que isso já está no radar aí. Essa posição também tem sido reforçada por integrantes do Ministério e também por senadores durante essa fase de tramitação da PEC lá no Senado. Na avaliação dos técnicos, o cenário do puxadinho é considerado pior que a atual solução e acabaria acontecendo caso fosse aprovado o estado de calamidade como o plano B para financiar o benefício social de R$ 400 até dezembro de 2022. Lembrando que essa era uma das possibilidades, né, que chegaram a ser cogitadas, inclusive caso a PEC não passasse, de aí se ter novamente um novo estado de calamidade decretado, e aí isso sim iria, né, pesar cada vez mais nessa conta que já está bem cara pro bolso. Bem cara, né, Rafa? É isso aí, né, Débora? Muito complicado mesmo, né, toda essa situação aí. E também teve...
Deixa eu até trazer já um negócio aqui. O grande Bauru Sentiumante pediu para eu vir com um balanço do G2DI, né, que é uma casa de investimento de Venture Capital que tem de Bermudas e que tem seu BDR aqui no Brasil. Deixa eu até trazer aqui se já saiu o resultado deles, mas é importante a gente trazer, né? G2D, resultado. Vamos dar uma olhada aqui, a gente deve ter no nosso próprio site. Aqui, G2D superou o 1 bilhão, R$1 bilhão em ativos e fez aí novos 4 investimentos. Né? O portfólio da gestora se beneficiou do aumento de valor do mercado Bitcoin, Notco e Blue Pagamentos. Qual que é o grande diferencial, né, Débora, dessa empresa? Por que ele está pedindo? Porque a G2D, né, esse fundo, quer dizer, não é um fundo, né, é um veículo na bolsa que permite que você possa, como pessoa física, investir em Venture Capital. Né? Então, a empresa, enfim, que tem esse canal para você poder comprar Venture Capital, aí, né? Enfim, outras empresas que têm um capital fechado. E para você que não sabe o que é Venture Capital, tem um vídeo super importante do BMC Deal, que eu expliquei isso, inclusive expliquei com os entrevistados o que é Venture Capital, o que é, enfim, todo o cenário de investimento, como é que você pode se beneficiar dessa área. Exatamente isso. Senhor Rafa, tem gente aqui falando no chat, o MPK tem um comentário aqui sensacional. Qual? Ele falou exatamente assim, no começo da semana daqui pra frente tudo vai ser diferente. No final de semana terminamos assim, meu coração amanheceu pegando fogo. Como é que é? Fogo. Comentário do MPK, vai lá no nosso chat que você vai ver. Você que é um cara, né, muito musical, você vai entender. Entendi. No começo da semana, daqui pra frente tudo vai ser diferente e no final de semana, meu coração amanheceu pegando fogo, fogo, fogo. Muito bom, gostei, né? Hoje o mercado aí, né, o Magalu tá no ritmo de Tim Maia, né? Que ontem ela subiu, né? E aí ela veio com a famosa música Eu Bem Que Te Avisei. Para não levar a sério. E aí o que aconteceu? Caiu 17%. Ele se empolga, aí. Gente, ele se empolga. O nosso caso de amor, eu sempre fui sincero e você sabe muito bem. Sinto muito em te dizer, não pertenço a você. Magalu hoje, então aí, caindo 17% aí. Exatamente. Mas calma, Magalu, qual que é os fãs de Magalu, qual é o nome deles? É o que? Magalovers? Magalovers, deve ser Magalovers, né? Mas tem mais sentido. Olha o Ibovespa lá, viu, Rafa? Caindo 1,21% aos 106.293 pontos. Mas estamos segurando aí nessa casa dos 106 mil pontos, tá, gente? Pelo volume de negociação aqui, continua sendo o varejo aí que está pesando, né? Nesse Ibovespa de hoje. Natura na frente, no volume de negociação negativo, depois Magazine Luiza, Lojas Renner em seguida. E aí a gente tem Prio no setor de petróleo, em companhias aéreas vem Azul e também temos B3 nessas quedas aí, pelo menos no volume negativo de negociação. Petri 4 e Vale e bancões aqui, ó, dando uma sustentada aí para que essa queda do Ibovespa não seja maior. Se Vale tem acompanhado como abriu hoje, ter continuado como abriu, teria sido mais complicado. E Petri 4 está indo na contramão da queda do petróleo. Então, no final das contas, isso ajudou, né? Mas é assim que a gente está se caminhando aí para o final dessa sexta-feira, que, aliás, é véspera de feriado prolongado, a galera começa a desmontar posições, fica com medo, o que será que pode acontecer lá fora? Já começa aí a montar algumas posições e, normalmente, a gente vê realmente essa tendência de queda, né? Isso acontecendo por aqui. Fora isso, gente, só quero lembrar para vocês uma coisa. A gente tem aqui, ó, 597 curtidas hoje aqui na nossa transmissão, hein, Rafa? Achei pouquinho, hein? Já tivemos melhor nisso. Já contamos mais com essa galera aqui para poder, né, contribuir com a gente, para poder compartilhar a nossa transmissão, dar like, quem está assistindo aqui. Exatamente, vem de like, vem firme aí, viu? Porque sexta-feira, a sua sexta-feira só vai ser boa se você der like no vídeo, entendeu? Porque não adianta nada vir aqui, fazer um monte de trocadilho também, né? Para me quebrar, né? Porque o povo aqui, eles gostam, né? Eles gostam de vir com armadilhas pra cima de mim, a arapuca, né, do chat aí. Mas a galera aqui, ó. O Bauru Sentiumante falando, Rafa, você é fera, meu velho. Muito obrigado, viu, Bauru? Ó, se a gente não... tem muito resultado que sai no mercado, tá, gente? Tem uns 80 resultados aí todo dia, um negócio de maluco. Então, se tem algum resultado que a gente não falou, você quer que a gente fale aqui, que venha com um resumão do que aconteceu e tal, pode mandar pra gente. A gente tá aqui, a BMC, ela é pra ser essa ponte mesmo. A gente tem que estar perto de você. Então, assim, tá com a sua angústia no mercado, não aguenta mais alguma ação, manda.
Tá muito feliz? Manda também. Tá com um vídeo porque você acabou de acordar no dia, viu lá que sua ação de, sei lá que papel, IRB, não sei, tá disparando? Pô, manda pra gente, marca a BMC, pode marcar à vontade. O negócio é ser essa ponte mesmo do seu lado, a gente tá do seu lado, entenda isso. Então, enfim, o Bilmon tá falando, Rafa, não tem feriado, segunda, em cripto não para e está melhor que o Ibov. E aí, né? E falando de cripto, hoje vai ter Crypto News. Hoje vai ter Crypto News especial. Já que vocês deram a deixa. Hoje vai ter Crypto News especial, tá? Só pra avisar, É gente. uma versão especial. Então conta pra gente então, Rafa. Hoje vai conta entrevistar o fundador da Criptofácil, o Paulo Aragão. Aí, então vai ser um papo super importante que a gente... Cadê a câmera em mim, gente? Cortaram a câmera em mim? O que aconteceu, gente? Mas o Paulo Aragão, fundador da Criptofácil, que vai hoje bater um papo aí comigo, aí com a gente. Então venha, sabe? Você que tá no nosso chat que não entende nada de criptomoedas, sabe? Eu quero você que não entende nada, absolutamente nada. Sabe? Falar assim, como é que eu posso comprar um negócio que não existe? Meu Deus, que absurdo, isso vale mesmo que uma banana. Você vem e faz sua pergunta. Sabe? Só vem. Você só amplia conhecimento se você faz pergunta. Mesmo que você não concorde com a estratégia de investimento, mas venha e faça a sua pergunta. Sabe? Tire a razão se você cria, poxa vida. Né? Você tem que aprender junto, então vamos junto nessa. Muita gente aqui falando assim, Andradas, perguntando se você pode mandar suas dívidas para cá. Olha, aí fica complicado, entendeu? Eu já tenho tantas, Andradas. Até porque eu sou amigo do pessoal do Serasa, entendeu? Então, brincadeira. Não arruma mais não. Mas falando em dívidas, tem a Personal Cob aí que pode ajudar você a resolver aí os seus problemas. De repente, liga lá, você consegue fazer uma negociação com o pessoal da Personal Cob. Exatamente. Não precisa ser a concorrência, tá, Rafa? Pode ser exatamente. O Peter Santana aqui falando um negócio importante. Ele falando, não pode, deve mandar suas dúvidas, todas. A BMC está aqui para tirar todas as dúvidas com bom humor e competência. Gente, o Peter Santana é um fofo. Alguém manda uma caneca para ele lá, pergunta onde é que ele mora. Eu vou lá de bicicleta e levo, não tem problema. São os melhores comentários, gente, melhores comentários. E olha só, deixa eu só trazer aqui alguns setores, Rafa, para poder a gente ver como que está terminando aqui, né, o Ibovespa, terminando a semana aí para alguns setores, a sexta-feira pelo menos, né, para poder a gente dar uma olhadinha. Olha só, trouxe aqui o setor de construção, né, para a gente ver alguns papéis aí que ficaram até finalzinho do dia, tá virando para alta, mas, gente, é queda no setor praticamente todo, com exceção da Cury que estava ali, né, no leilão. A gente tem Plano e Plano, que veio numa alta, mas aí a gente tem Lavi também zerado, Melnick aí que teve 2,87% de alta já no finalzinho, a Ivin que está caindo 7,68%, Zetec 1,39% de queda, Cirela está caindo também 2,22%, teve resultado divulgado aqui da companhia, né? Tecnisa, já falei com vocês, Viver está caindo 2,88%, aí a gente tem também Trisul caindo mais de 8%, Elbor está caindo 0,39%, Direcional cai mais de 1%, 1,39%, MRV que está mais próximo aqui à estabilidade, JHSF está caindo 2,15%, Mitre cai agora 1,13%, né? Mas se a gente olhar como um todo, a maioria dos papéis aqui performou numa queda em boa parte aí do dia, né? Ontem teve um cenário até um pouco mais positivo para o setor, mas hoje aí vem nessas quedas. É um setor que também, acho que logo atrás do varejo, o setor de construção é algum outro que vem aí apanhando bastante, que vem tendo dificuldades, já vinha desde o trimestre passado, né? No segundo TRI, várias companhias tiveram assim, números operacionais, né, importantes, significativos pra caramba, bons resultados, mas o setor não andava, né? E aí, com toda aquela coisa que entrou na conta. Taxa Selic mais alta, com juros mais altos, ninguém quer entrar no financiamento, vem os custos aí das matérias-primas também, que às vezes precisam ser repassadas, as margens ficam mais altas, ou seja, tudo isso entra no bolo. Aí, nesse trimestre agora, no terceiro trimestre, algumas companhias começando a mostrar queda nas vendas, né? E tem Copom aí para poder aumentar um pouco mais os juros, como que isso pode impactar? A gente vê no dias assim, né, com o setor também caindo. Exatamente. No setor de educação, Rafa, a gente tem, olha lá na Cogna, foi um outro papel que a gente falou aqui hoje cedo com a Bruna Senni, quem perdeu aí no início da BMC, no início da programação do BMC News, né, a gente falou com a Bruna em relação à Cogna, ela fez uma análise aí do papel e também dos outros pares aqui do setor, né, de educação. Se vocês quiserem ficar por dentro do que a Bruna falou, procura aí, né, na nossa playlist que vocês vão conseguir achar. A Cogna que está subindo agora 0,36%, mas passou boa parte do dia aqui, ó, numa queda, tá?
A Anima está subindo 1,39, mas também caiu aqui bastante durante o dia. Ser Educacional começou o dia subindo, mas caiu aqui em seguida. Edux está subindo 2,23%. Cruzeiro do Sul sobe 7%. Rafa. Sensacional, ô Débora. O pessoal pedindo para eu cantar aqui, sabe que música? É melhor não. Ele é jornalista, gente. É. Enfim, não estão achando aqui que é comigo, o BME Voice aqui, gente. Não faz isso comigo. Mas pediram para eu cantar esse programa a música que da canta é de Fafá de Belém. Ai, meu Deus, não. Grande Vermelho, para quem não conhece aí. Gente, aqui lá, meu coração... O cenário. Oi? Tem até a ver com esse cenário que a gente está vendo. Meu coração aí de queda, vermelho, ei, 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 né? De vermelho vive o coração. Exatamente. Ó, o Tyson está dizendo aqui uma coisa que é interessante, uma boa pontuação. Essa Selic causa efeito bola de neve, aumenta os custos, encarece o crédito. É exatamente isso. Você resumiu tudo, Tyson. E é isso que acontece, né? E acaba pesando aí no caso do setor de construção. No trimestre passado, a gente questionava que estava aí, né, empancando o setor. Agora, para completar, veio queda, né, das vendas aí de algumas companhias, não todas. Vamos ver bancos digitais, Rafa? Olha isso. Vamos. BID11 está subindo 2,03, mas caiu bastante durante o dia, BID4 também. Porém, agora no finalzinho sobe 0,27%. O Banco Pan está subindo 3,18%, apesar de ter caído aí também boa parte do dia. E a gente tem BPAC 11, 3,87% de queda. O BPAC 11 no ano acumula queda ainda de 1,74% agora. Em 2021, Banco Pan está acumulando alta de mais de 36%. BID4 e BID11 também ainda acumulam alta em 2021. Ô, Debs, veio pergunta aqui já sobre criptomoeda. O Andradas perguntou sobre cripto. Existem mais de 8 mil moedas. Essa informação é correta? Existem mais de 8 mil. Existem 10.810, se não me engano. Se for, vocês não acham estranho o surgimento de centenas de moedas todos os anos? Naquelas, né? Porque são criptoativos, então cada um tem sua função. Aí, obviamente, existem estudos que mostram que 98% desses criptoativos que foram inventados vão ser inúteis em algum momento, mas 2% vão ser aí, úteis, né? Então, o importante é você avaliar os projetos e todos os termômetros de viabilidade daquilo para existir, igual qualquer mercado novo. Né, mercado de ação também, você tem muitas ações que não prestam, afinal, né, até brincaram comigo no D-Trade esses dias, né, que tinham pedido um ticker, esqueci, aí o grande Fabrício, inclusive, que estava comigo, ele falou, é uma micro-cap. Por quê? Porque existe muita ação que é ruim, né, existe muita ação que não tem liquidez, que enfim, que cai 60% no dia, 70% no dia, tem recuperação judicial, enfim, está naquela lama, então é isso. Existe esse número enorme, mas também não adianta você comprar, sei lá, Dogecoin ou Shiba Inu Coin, que são meme coins que não tem nenhum propósito, nenhum projeto, e achar que aquilo ali vai fazer você ter dinheiro com alguma lógica, né? Vai ser puramente porque o Elon Musk colocou um tweet lá e aí, enfim. Mas é aquilo, vai apostar, a gente não fala de aposta, né, Débora? A gente fala de investimento aqui na BMC News. Ô, Rafa, vamos lá bater um papo com o Leandro Siqueira, que é CEO e cofundador da EduFinance, para poder a gente já bater um papo aqui sobre esse fechamento do mercado. A gente falta meia horinha mais aqui, eu acho, 5h33. Falta mais meia horinha aí, vamos conversar um pouquinho mais aqui com ele, que já está com a gente. Ótima tarde para você, Leandro. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Débora. Um prazer estar aqui. Vamos lá. Vamos olhar um pouquinho para esse atual patamar da Bolsa, né, de valores. Eu queria entender com você quais setores, na sua opinião, aliás, eu estava até trazendo já alguns setores aqui para o pessoal, quais setores estão mais descontados, na tua opinião? Assim, o que pode ser uma boa perspectiva, por exemplo, para o próximo ano? Pensando que a gente já está aí, novembro, dezembro, o ano já voou. Exatamente. Se você for olhar, tem um setor que coincidentemente a gente gosta muito, então acaba sendo um viés de confirmação quase, né? Mas um setor que quase todo mundo fala que está descontado, já está descontado há algum tempo, que é o setor de varejo. Não só varejo de moda, como varejo de alimentos, enfim, o que você decidir. Tem motivo para estar descontado. Eu peguei um pouquinho do início da sua fala em relação à Selic, como isso afeta as vendas, como isso afeta os empréstimos, custo de capital e tudo mais. Então, há uma razão para isso. Você vê as taxas de juros subindo, fica mais caro para as pessoas conseguirem, desde parcelar uma compra com juros até pegar dinheiro emprestado, fica mais caro para as empresas pegar dinheiro no mercado, seja por meio de uma emissão
emissão de ações, seja por meio de uma debênture, para investir e gerar novos empregos. Então, isso tudo faz com que a renda das pessoas, né, ou a percepção de renda delas, diminua. E aí, naturalmente, elas compram menos, investem menos, enfim. Isso tudo faz com que, no curto prazo, pelo menos, as varejistas sejam, de certa forma, prejudicadas. No entanto, eu gosto de relembrar um pouco da história, né? Se você for olhar ali o período entre 2015 e 2016, que você teve uma alta na taxa de juros, todo aquele problema de recessão, que foi muito pior do que a gente está tendo agora, você ainda assim via algumas varejistas despontando. Por quê? Simplesmente porque varejo é um setor muito fragmentado. Você tem várias empresas, você não tem uma empresa grande o suficiente para ter uma fatia muito grande do setor, e isso permite com que, num cenário em que há recessão, em que as pessoas compram menos e as empresas varejistas tendem a ir mal ou não ter tanto dinheiro assim, isso permite com que essas que sejam um pouco maiores roubem uma fatia das menores e cresçam, mesmo o setor como um todo diminuindo. Um caso clássico disso foi a Lojas Renner. Ao longo de toda a crise de 2015 e 2016, ela cresceu por meio de expansão de lojas, mesmo com o custo de capital caro, a taxa de juros estava lá em cima nessa época, principalmente no início de 2015, e mesmo com o setor não andando tão bem assim, as pessoas não consumindo tanto, afinal estava no meio de uma recessão. No entanto, elas aproveitam esse cenário para ganhar vantagem, para roubar o pedaço da pizza das pequenas empresas, principalmente das pequenas varejistas. Então eu acho interessante analisar um pouco por esse ponto de vista. Claro que o aumento da taxa de juros faz com que o valor de todas as ações despenque. Repara que eu estou falando valor, não estou falando preço. O valor de todas as ações despenca porque fica mais caro, os investidores vão cobrar mais para investir em um ativo que é arriscado. A ação é arriscada, ela pode não dar o retorno que você está imaginando, enfim, eles cobram a mais por isso. Então, quando a taxa de juros sobe, eles olham ali para a renda fixa, que não tem um risco tão grande assim, e falam, putz, vou colocar meu dinheiro lá. Isso faz com que o valor de todas as ações reduza, né, diminua, mas, mesmo assim, às vezes ele é mais acentuado em um setor por conta de dinâmicas de curto prazo, como uma recessão, como um aumento da inflação, como até mesmo um aumento da taxa de juros, que a gente sabe que é cíclico, e isso faz com que abra oportunidade, principalmente para o investidor que mira o longo prazo. Agora, eu tenho a chance de comprar alguma varejista que pode não só roubar a fatia das outras e crescer mesmo em meio a um cenário ruim, como também eu vou pagar mais barato porque a galera está penalizando muito ele, os investidores estão penalizando muito essa empresa por motivos de curto prazo, que não tendem a perdurar por toda a eternidade. Sensacional. Bom, agora eu queria mudar um pouco o assunto, Leandro, para entender um pouco na sua visão aí quais são os principais riscos atrelados aí ao mercado brasileiro, né? O principal, principalmente, é o cenário político local, é o risco fiscal, é o câmbio lá fora, é nada disso, é um risco chinês aí no minério, enfim, um calote da Evergrande. Qual que você acha que será o nosso top 1 aí, risco? O que o investidor tem que falar, meu? Se é que tem só um, né? Se é que só tem um, né? Tem muita coisa aqui no Brasil, enfim. Um problema do Brasil é sempre o Brasil. Olha para trás que você vai ver que raramente o problema foram os outros, né? No pior dos casos, eles acentuam um problema brasileiro. Se você for olhar mais para a década de 90, década de 80 também, choque do petróleo, crise asiática. O choque do petróleo afetou o Brasil porque a gente tinha uma dívida externa muito grande. Uma crise da década de 90 porque já estava com hiperinflação aqui, basicamente. Então, raramente o problema vem lá de fora. O problema lá de fora, ele acentua um problema que já está acontecendo aqui. Então, se eu tivesse que citar um top 1, seria Brasil. E aí Brasil engloba quase todos os problemas que você mencionou, né? Desde câmbio até a situação fiscal, que também acaba esbarrando em inflação, que esbarra já na reeleição, né? Vai ter período eleitoral, a eleição, como eu digo, ela sempre começa um ano antes do que a galera pensa. Na minha opinião, ela começou já esse ano. Você vê várias medidas. É difícil falar sobre isso porque rola muito uma torcida, né? Cada um tem o candidato que prefere, então o pessoal não tem uma facilidade de olhar de forma muito objetiva. Mas se você for acompanhar historicamente, né, esse período que precede o ano eleitoral, ele é sempre marcado por algumas coisas, como por exemplo, os governantes tentando segurar de alguma forma os preços que eles conseguem, normalmente é energia, combustível, coisas do gênero. Você vê também o pessoal tentando de alguma forma passar um auxílio, porque na memória de curto prazo
as pessoas elas vão pensar, aquele presidente ou aquele deputado ou aquele vereador, seja o que for, ele me deu um dinheiro, isso me ajudou, logo eu vou votar para reeleger ele. É muito bom no curto prazo, mas passado um ano o problema todo vem à tona. Se eu for reparar no período Dilma, por exemplo, ela deu uma segurada no preço da energia, ela deu uma segurada no preço do combustível, ela, de certa forma, deu uma espécie de auxílio, tudo isso desembocou assim no ano que ela assumiu, após a reeleição, e fez com que ela viesse, né, indiretamente a perder o poder. A energia disparou depois, o preço do combustível quase forçado para baixo, quase quebrou a Petrobras. É difícil falar em quebrou porque é uma empresa estatal, mas fez com que o resultado dela fosse absurdamente pior do que deveria ter sido. E você vê um período inflacionário que a única solução que a gente conhece hoje é aumentar a taxa de juros, que fez com que basicamente o Brasil inteiro perdesse 10 anos de PIB em um único ano, então não foi nem um pouco legal. Então eu colocaria isso como um dos maiores riscos. A inflação ela veio surpreendendo todo mundo na casa dos 2 dígitos, é preocupante. A gente não sabe ainda se esse é um fenômeno de curto prazo por uma deteriorização da cadeia logística que se desorganizou por conta da pandemia. Se isso é talvez um fenômeno de longo prazo, se o câmbio está impactando, na minha opinião sim, na minha opinião o câmbio impacta. A gente tem alguns gargalos ainda que protegem a gente um pouco contra a inflação, como por exemplo o fato da taxa de desemprego estar alta, da capacidade ociosa da indústria, mas no curto prazo você tem esses fatores que pesam muito, que, por exemplo, o câmbio está no alto, o combustível fica mais caro, peça de computador fica mais caro, peça de indústria fica mais caro, absolutamente tudo que é importado fica mais caro, né? E isso pesa muito no bolso do consumidor. E a solução que o governo conhece, que todo mundo conhece, né, todos os bancos centrais conhecem para segurar a inflação, é aumentar a taxa de juros. Só que existe um problema grande, que a gente tem uma dívida que é grande. Então, quando você aumenta a taxa de juros, você aumenta também o custo dessa dívida, tornar ela mais cara. E o governo está numa situação fiscal já um pouco preocupante, não é novidade para ninguém, não estou recriando a roda falando isso. Você tem um custo maior da dívida, só piora essa situação como um todo. E aí você entra naquele famoso dilema do a gente está entrando em dominância fiscal ou não. Dominância fiscal é um fenômeno em que o governo fica correndo um pouco atrás do próprio rabo, né? O dólar sobe, gera inflação, para controlar a inflação ele aumenta os juros, o aumento dos juros faz com que o governo arrecade menos de certa parte pela economia piorar, faz com que a dívida fique mais cara, os investidores estrangeiros percebendo isso tiram mais dinheiro do Brasil, faz com que o dólar suba de novo, a inflação suba, para controlar ele aumenta mais os juros, enfim, você entra num ciclo que é muito difícil de fugir e esse seria o maior perigo que existe hoje, na minha opinião. Espero que não aconteça, sinceramente eu não torço contra o Brasil, eu torço a favor. Eu moro aqui, tenho a empresa aqui, compro ações daqui, sou focado em ações brasileiras. Então, sinceramente, não torço que isso aconteça, mas como investidor, é inevitável a gente ficar com um olho nisso, né? Tem que ser sempre um olho no peixe e outro no gato. A gente falou sobre os setores descontados, né, já? Então, vamos agora falar um pouco aí sobre o que pode estar aí mais valorizado, quais são os setores, né, e os ativos que mais se valorizaram, né, mais se destacaram positivamente nessa temporada de resultados. Quais foram para você? Olha, particularmente, eu não gosto de olhar muito pela variação do preço da ação, né? Acho que de vez em quando os investidores se emocionam e não leem o release como deveriam, né? O release é sempre uma versão perfumada ali dos números da empresa. Mas eu gostei bastante dos resultados da Arezzo, gostei bastante do resultado do Grupo Soma. O resultado do Pão de Açúcar, por exemplo, ele veio ruim, mas para mim é um business ruim, não muda o fato que para mim ele está barato. O da Vulcabras foi um que fez com que a ação se valorizasse muito, o preço dela, né, subisse muito no dia, se não me engano foi algo em torno de 4%, 5%. Não acho que os investidores interpretaram da forma certa, acho que teve muita entrada, a Azaleia saiu da Vulcabras, a Mizuno entrou, teve algumas incidências de crédito fiscal, os investidores ainda não estão sabendo enxergar isso da maneira correta. Crédito fiscal não é lucro direto para a empresa, ela só vai abater no futuro de um imposto que ela tiver que pagar, e isso tudo fez com que, na minha opinião, eles exagerassem um pouco a mão nesse sentido. De outra maneira, você teve ali no varejo de eletroeletrônicos, principalmente, né, e-commerce como um todo, o resultado da Via, na minha opinião, foi bem ruim.
ela tirou uns esqueletos do armário, né, alguns problemas que os investidores não sabiam ainda, expôs eles ao público. É bom para a empresa, porque está fazendo uma limpa lá dentro, né, melhor ter transparência do que não ter. Mas, sem dúvidas, foi ruim para o negócio como um todo. A Magazine Luiza também reportou resultados que foram abaixo do esperado. Sinceramente, eu não gostei muito. Eu sou um pouco crítico a esse setor. Na minha opinião, é um jogo que vai sobrar 2 players, 3 no máximo. E, na minha opinião, vão ser Mercado Livre, vão ser e a Amazon. Então, eu não vejo um futuro tão promissor assim para a Magazine Luiza e para a Via Varejo. A grande dúvida é lojas americanas, que agora vai se juntar. Tudo vai ser uma coisa só. Lojas americanas antes era separada, as lojas físicas ficavam dentro da Lame 3 e Lame 4, o site ficava dentro da AME, né, que era no caso a B2W, agora vai ser tudo dentro dessa AMER 3, que é americanas.com. Ainda não vejo assim como o melhor dos negócios, não gosto da operação física das lojas americanas, acho que a operação online queima muito mais dinheiro do que deveria. O pessoal certamente se surpreendeu um pouco pelo fato de estar gerando lucro nesse último resultado, para mim não é surpresa nenhuma, eles juntaram um negócio que dá lucro com um negócio que queima caixa, não é muito difícil você fazer porque gere caixa. Vai ser bom porque eles vão poder utilizar o crédito fiscal deles. A Americanas.com teve prejuízo por 10 anos ininterruptos. Então você imagina a montanha de prejuízo que ela tinha para abater do imposto de renda que ela viesse a ter caso ela tivesse lucro. Felizmente eles fizeram essa união justamente para conseguir aproveitar isso caso ela viesse a ter lucro. Muito provavelmente já sabendo que ela teria lucro nesse trimestre, então eles vão poder aproveitar isso. Mas enfim, acho que no geral assim, os resultados não foram, dessas ações mais olhadas, não foram tão bons quanto eu gostaria. De empresas menores você teve resultados melhores. A Bemob, na minha opinião, teve um resultado muito bom, a Ambipar também, mas enfim, dessas maiores eu não vejo nenhuma com resultado muito espetacular. Show de bola, desculpa, Leandro. Gente, a idade vai tinha chegando, muita gente. assim, Eu tava lendo. Tava lendo o chat aqui, Só que o pessoal tava falando da Magalu. Alzheimer cobra. Não, o pessoal tava falando da Magalu. Olha, ele leu meu aqui. pensamento. Oi, não, o pessoal tava falando da Magalu aqui e a Débora ela esperou esse momento para me quebrar. Eu conheço, entendeu? Ela espera esse momento aqui, porque toda vez eu brinco de juros futuros. Como é que eu vou estar em 2031 e tal? Aí o pessoal estava conversando de Magalu aqui, eu estava justamente refletindo, porque estava falando, né, que é uma frase que você me falou que me pegou muito. O setor de varejo ele deve ficar aí no máximo entre Amazon e Mercado Livre, no máximo uma terceira. Mas aí depois esse quarto, quinto player aí que fica puxado no setor de varejo. E hoje tinham perguntado pra gente já, né, Débora, do setor de varejo mais cedo no chat. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, cara, meu pensamento não tinha contemplado isso daí. Aí viajei. Leandro, queria agora inclusive continuar. Oi? Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu queria inclusive continuar falando do setor de varejo, né? O que você achou aí do resultado, por exemplo, do Grupo Soma? Né? A gente teve aí o Grupo Soma aí, que inclusive está se mexendo em relação também a Arezzo, né? Que também já divulgou resultado, salvo engano. Né? Você acha que ali no nicho que eles atuam, eles têm ainda algum jeito ali de conseguir disparar juntamente com o setor de varejo aí? Ou você acha que mesmo esses dois aí, né, Grupo Soma, Arezzo, enfim, setor de varejo de moda principalmente, ainda deve continuar sofrendo, né, com a inflação, taxa de juros, enfim, todos esses gatilhos que a gente vê no setor de varejo? Eu não acho que o Grupo Soma seja tão suscetível a isso, pelo nicho que as marcas miram. Então, normalmente são consumidores que não sofrem tanto com uma queda de renda quanto uma classe B ou uma classe C sofreriam. O grande objetivo que eu gosto de explicar do que o Grupo Soma e a Arezzo estão tentando fazer, e isso explica muito bem por que as duas estão convergindo para se tornarem uma empresa só, tudo leva a crer que eles vão tentar fazer isso de alguma forma. O grande objetivo deles é replicar um pouco do que a controladora da Louis Vuitton fez lá fora, né? Que é o setor de varejo de moda é extremamente fragmentado. E existe um porquê por trás dele ser extremamente fragmentado. Se você for reparar, todo setor que teve consolidação
nos últimos 20 anos, ele foi um setor onde não havia diferenciação de produto. Ou seja, tanto faz a marca, contanto que eu possa comprar o produto que eu quero pelo menor preço. E aí eu posso citar vários exemplos. Você pode olhar desde o século passado o setor de petróleo, tanto faz a marca, contanto que eu posso pagar o menor preço pelo barril. Você pode olhar também o setor de frigoríficos aqui, tanto faz a carne, você não tem marca de carne praticamente, só Friboi que foi uma tentativa, contanto que eu possa pagar o menor preço pela carne. Você teve um pouco disso também no setor de locação de veículos, tanto faz a marca, contanto que eu possa alugar o modelo do carro que eu quero. E aí você viu Localiza e Movida consolidando praticamente o setor inteiro, principalmente no Rent-A-Car. Você viu isso acontecer também no setor de farmácias. Tanto faz a farmácia, contanto que eu possa pagar o menor preço pelo remédio. E você viu a Raia Drogasil ganhando um espaço colossal assim que quebrou um gatilho lá atrás, que foi em relação a impostos, e aí ela saiu dominando aquele setor por meio de fusões e aquisições. Então todo setor que ele é fragmentado e não tem diferenciação, tende a ter uma consolidação por conta de fusões e aquisições. Por que isso não acontece no varejo de moda? Isso não acontece no varejo de moda porque há diferenciação. Não é tanto faz a marca contanto que o preço seja mais barato. Às vezes, eu me disponho a comprar um produto por um preço muito maior do que ele custa, simplesmente porque existe uma percepção subjetiva de que aquela marca é melhor para mim do que outra marca. Então, por que eu compro talvez um tênis de uma marca X e não um tênis de uma marca Y, sendo que a qualidade é muito similar? Porque quando eu coloco aquilo no meu pé, aquilo é uma representação de status social, do que eu acredito, dos meus valores, e eu topo pagar mais para ter essa representação de status social, essa demonstração de virtude, como o pessoal gosta de falar. Isso faz com que seja muito difícil haver uma consolidação no varejo, simplesmente com uma marca crescendo. Então muita gente me pergunta, por que a Lojas Renner não consolida o varejo? Porque imagina que você sai na rua e todo mundo está usando Lojas Renner. A última coisa que você vai querer fazer é usar Lojas Renner. E aí você abre espaço para surgir uma pequena, para você começar a comprar dela, enfim, daí por diante. O que o Grupo Soma e Arezzo tentam fazer é resolver esse problema. É falar, olha, eu não preciso crescer organicamente, e eu não preciso necessariamente fazer fusões e aquisições de empresas que sejam muito parecidas. O que eu preciso fazer tem várias marcas que se posicionam de forma distinta e eu saio comprando elas, coloco todo mundo sobre o mesmo guarda-chuva, eu tenho todos os ganhos que eu teria por consolidar o setor, que são os ganhos de escala, eu pago menos para os fornecedores, normalmente eu tenho incentivos fiscais, eu posso usar a mesma estrutura logística para fazer as entregas, eu posso usar a mesma infraestrutura tecnológica para criar o e-commerce, fazer com que tudo funcione muito bem no Omnichannel. Então o que ela está tentando fazer é um pouco disso, comprar várias marcas, em vez de sair crescendo em uma só, porque tem um limite, né, que ninguém quer usar a roupa da mesma marca que outra pessoa está na rua. E a Arezzo começou a tentar fazer isso também. Então é o que elas chamam de gestor de marcas. Elas não necessariamente produzem, elas não necessariamente têm as lojas, mas elas cuidam de ter todas as marcas por baixo do guarda-chuva delas e fazer um marketing muito bem feito para garantir que essas marcas vão ter todo esse apelo da diferenciação, da pessoa enxergar algo que não seja só o produto, mas sim algo mais subjetivo em cima daquilo, que façam que as pessoas paguem a mais por isso. E foi engraçado, porque a Arezzo começou a fazer isso com calçados, o Grupo Soma começou a fazer com roupas, e aí o Arezzo começou a caminhar para roupas, com a aquisição da Reserva, principalmente, e acabou esbarrando no Grupo Soma uma hora, quando ela quis adquirir a Hering, e o Grupo Soma também. E aí foi um pouco daquela história, né? O Grupo Soma adquiriu a Hering, a Arezzo falou, ok, vou resolver esse problema comprando o Grupo Soma. A grande dúvida que existe hoje é como isso aconteceria, porque o valor de mercado da Arezzo é menor do que o valor de mercado do Grupo Soma. Então é como se o rato estivesse comendo o leão. Existem algumas opções que não são muito utilizadas aqui no Brasil, mas são um pouco mais famosas lá fora. Ela poderia fazer essa aquisição por algo que a gente chama de leverage buyout, que é quando você compra uma empresa, ou você une duas empresas e toma dívida nessa empresa nova para pagar pela empresa que você comprou ou pelas ações da empresa que você resolveu fundir. Então, como que seria feito isso na prática? A Arezzo vai lá, se une com Soma, em cima dessa empresa nova que surgiu, eles tomam empréstimos e aí usam esse empréstimo para pagar pelas ações do Grupo Soma que eles teriam comprado, teoricamente, né? Isso funciona contanto que o retorno que eles tenham dado a essa sinergia seja maior do que o custo do empréstimo. Não é nem um pouco comum aqui no Brasil, não lembro de nenhum caso assim de cabeça recente, mas é muito comum ser feito lá fora. E eu acredito que é a forma como eles fariam. Eu acho difícil que aconteça na prática mesmo,
É difícil, mas assim, ainda há probabilidade, né? É bom deixar isso claro. Não é completamente improvável. Mas é difícil operacionalizar isso, porque o Grupo Soma tem muitos sócios lá dentro, ainda mais com a entrada da Hering agora. Então você não tem que negociar com uma pessoa só, como é o caso da Arezzo, que só tem o Alexandre Birman e o pai dele, o Anderson Birman. Você tem que negociar com todos os outros sócios que estão lá dentro do Grupo Soma, convencer todo mundo de que aquilo é um bom negócio. Além disso, dificilmente o Alexandre Birman abriria mão do controle dessa nova empresa. Enquanto isso, todos os outros sócios do Grupo Soma provavelmente seriam diluídos e não teriam controle. Isso também é algo que normalmente empaca as negociações. Enfim, seria um movimento muito bom para as duas empresas, seria muito bom para seguir essa missão de consolidar o setor, mas é muito difícil de você colocar em prática. Sensacional. Maravilha, Leandro. Eu vou pedir aqui para você deixar... Primeiro, eu quero agradecer, claro, que a gente já está chegando no finalzinho de sexta-feira, véspera de feriado. Antes de algum feriado, quero agradecer por ter aceito aqui o convite para poder vir aqui falar um pouco, dividir um pouco a tua visão aqui com a gente, né, repercutir um pouco aí do cenário desse mercado local. E aí, claro, quero deixar o espaço aqui para você já fazer suas considerações finais e a intimação para vir próximas vezes aqui na BMC. E também vir tomar um café aqui com a gente, Exato. obviamente, que a gente está convidando agora, né? Todo mundo vacinado. Você já vacinou já, ô Leandro? Já vacinou, já bonitinho? Já 2 doses, dualmente vacinado. O Rafael vai tomar a dose de reforço, a terceira dose já, daqui a pouquinho. A gente tem que tomar, né? Tem que tomar, até porque eu sou santista, né? Não, Rafael é idoso, ele tem que tomar, exatamente. Então. Como idoso é bem importante. Não, mas o que nos separa é a distância. Assim que eu estiver em São Paulo, vou visitar vocês com certeza. É sempre um prazer participar do programa também. E eu comecei a olhar criptomoedas. Quando eu cheguei aqui, o Rafael estava falando de criptomoedas também, interessante. Talvez da próxima vez a gente possa até conversar um pouco sobre isso. Crypto News. Vamos, hein? Excelente, gosto sim. Vamos conversar sobre isso. Então tá super convidado a vir ao Crypto News, inclusive, mesmo que não goste muito de cripto, não entenda muito, mas para vir mesmo e trazer dúvidas mesmo, a gente bater um papo. Vai querer roubar aqui os entrevistados do Top News? Não, vou roubar sim. A ideia do Crypto News é justamente ser essa roda de conversa enorme aí mesmo. Ter gente que entende, gente que não entende, ser todo mundo mesmo pra gente falar de criptomoeda e conseguir avançar junto, porque é um mercado muito novo, né? Então a gente constrói conhecimento junto aqui na BMC. Não, tem Leandro para todos os programas. Pode ficar tranquilo que não vai ter nenhum roubo, não. Mas vai ser bom pra gente poder desvendar um pouco desse universo novo aí, principalmente de DeFi, que é algo que eu tenho me interessado bastante recentemente. Que bom. Então é isso, fica aí então o espaço para você também aí no Crypto News, então agora, né, Rafael? É isso, finaliza então com o Leandro agora, já que você também captou ele aí pro cripto. A gente vai roubando todo mundo, não tem problema, eu vou aqui no acesso. Enfim, sensacional. Tá igual o Grupo Soma, né? Fazendo uma aquisição de cada vez. Já fazendo uma de cada vez, é isso aí. Bom feriado para você, tchau, tchau. Vocês também, muito prazer. Gente, olha isso, a gente está chegando no finalzinho dessa sexta-feira, véspera de feriado, o Bovespa ficando aí numa queda de mais de 1% e o dólar subindo também, ó, na mesma proporção, igual o Ibov está caindo 1, o dólar está subindo 1, cotado a 5,47. E aí a gente tem o Ibovespa aqui aos 106.487 pontos. Rafa do céu, olha aí, é Natura e Magalu. O ESG hoje não está muito forte não, hein? Magazine Luiza, tem o índice ESG aí na lista? 17,73% de queda agora. Vamos procurar o índice... ESG, tem algum índice ESG eu aí? acho não, né? que não, hein, Não, Rafa? mas eu vou trazer o ETF ESG, acho que é ESG G3, salve, 11. ESG B11. Como é que ficou aí, então, essa... Tá caindo 2% hoje o índice. Nossa. Olha aí. Pois é, Natura aí liderando essas quedas de hoje, junto com... Aliás, na verdade, assim, aqui é o volume de negociação, tá, gente? Foi a Natura que pesou mais no volume de negociação negativo. Na verdade, tem Magazine Luiza e Natura aqui batendo. Ainda tá no final, faltam 2 minutos para terminar. Variação diária, Magazine Luiza na frente, tá? Então, elas ficaram disputando aqui praticamente o dia inteiro os primeiros lugares. Cash 3 caindo 9,82%, CVC caindo mais de 9% também. Cirela, que teve resultado divulgado, 4,41%, e a gente tem BIF 3, 4,31% de queda nesse momento. Amer 3 Lab 4, nas altas, aí mais de 5% de alta para os papéis, BR Malls também subindo, Carrefour, segundo o Helder. O Helder me respondeu aqui agora mais cedo sobre os papéis, que ele veio com grande potencial do setor do varejo, e ele disse que Carrefour é um deles, inclusive.
3,03%. Não que a gente esteja fazendo recomendação, gente, é só opinião. Não, pelo amor de Deus, Helder. viu? Confia em mim para dar notícia de investimento, não para investir seu dinheiro, tá? Pelo amor de Deus. Entendeu? Ó, você confiar em investir, aí você... O Rafa. Saravara tá aqui daqui a pouquinho, inclusive. Aí você, enfim, ele é SNPI pleno. Duas coisas. Uma é... Manda. Vamos lá, né? Você está, feriado está Embora, né? chegando, Já vamos tá descansar bom. um pouquinho. A segunda coisa é, você ainda não vai sextar porque você tem hoje o quê? Hoje tem o Crypto News, um Crypto News edição especial aí. Vou entrevistar o fundador da Criptofácil aí, porque é o seguinte, gente, aqui é assim, entendeu? Tá a fim de dar entrevista, eu vou firme, eu não tenho problema não. Vamos que vamos. Então, ó, venha, você aí, sexta-feira, você que tá sem nada pra fazer, você tá triste em casa sozinho, não fique triste assim, você tá aqui comigo no Crypto News, tá certo? Então venha, abra sua cerveja, seu vinho, sua água, seu refrigerante, enfim, você que manda sua cachaça, não sei qual Abre que é o o teu... Hobby Broker também, né? E venha, Vai. coloque aí na TV, pega o celular e fala assim, meu, vou mandar uma pergunta agora que vai quebrar o cara. Nossa, agora eu vou destruir as teses do Bitcoin. Manda, pode mandar. Pode mandar que a gente está aqui para isso no Crypto News. Não tem problema não. Não tem preconceito no Crypto News. A gente está aberto, hein? Pode vir. Então tá bom. Então você fica aí com o Crypto News. Eu vou ficando por aqui porque eu vou me despedindo. Vou sextar. Terça-feira estamos de volta ao vivo aqui na BMC. Rafa, você continua trabalhando, tá bom? Perfeito. Agora é BMC Connection, né? BMC Na Locatelli, Connection. E depois a gente tem 6h45 Crypto News. Tchau, Beijo pra vocês, gente. até Até daqui a pouco. terça.